Estamos começando mais um Monarch Talks, sejam todos bem-vindos. Hoje estou com a Nanda Schmidt. Prazer. Obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Sei que foi um percurso, então agradeço novamente. Antes da gente começar esse papo que vai ser incrível, eu preciso falar da Gazeta do Povo, que é o nosso patrocinador, vai aparecer na tela aí a qualquer momento. Aí, ó, Gazeta do Povo. E é um jornal muito foda, ele tem notícias variadas, diversos tipos de pessoas. O melhor de tudo, eles são a favor da liberdade, tanto quanto eu, tá bom? Porque eles estão me apoiando, sendo cancelado ou não, sendo perseguido pelo judiciário ou não, eles estão aqui e provando que eles são a favor da liberdade de expressão. E tem uma promoção aí no QR Code, se você apontar o seu celular para a tela, ou se você for no link, também tem um link na descrição, uma promoção exclusiva para você que assiste o Monarch Talks, tá? Você vai poder assinar o Gazeta do Povo por 99 centavos por mês durante 2 meses, que é tempo suficiente de você meio que testar, ver se você gostou, e se você gostar, como que eu sei que você vai gostar, você assina lá e passa a se informar para uma mídia que não é lacradora e nem canceladora, que tá em falta hoje em dia, Verdade. infelizmente. Eu sempre pego os artigos deles pra dar uma olhadinha, pra fazer roteiro. É muito bom. Sim, eles estão acompanhando todo esse negócio do judiciário maluco aí que a gente tem. Eles são um dos únicos jornais que não estão sendo omissos, né? Porque muita gente tá com medo de comentar qualquer coisa e ser preso, literalmente. Nem fale. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, porque eu participei de alguns programas da Jovem Pan, né? E aí tava fazendo o Linha de Frente, não sei se você conhece, e aí o Pavinato ele foi retirado também. Agora foi recente, afastado. né? Foi Verdade. ontem ou anteontem, sei lá. E assim, pessoa próxima. É muito estranho quando você vê pessoas próximas de você acontecendo isso com elas. Perdeu o emprego, tipo... Porque ele criticou o Alexandre de Moraes, coisa que eu acho que é meio que um dever hoje do cidadão por criticar o cara, tá ligado? Porque ele tá acabando com tudo que é preceito jurídico, Constituição, tá ignorando a porra toda, né? Exatamente. E eu trouxe até pra você esse livro aqui, já que você foi cancelado, acho que é o master aí do cancelamento, Cultura do Cancelamento, do Clube Ludovico. Da hora. Eu não cheguei a ler esse daí, mas a hora que eu recebi, eu falei, esse daqui eu vou guardar pro Monark. Pode crer, da hora, obrigado. E aí, é bem daorinha. Que infelizmente, né? Porque virou uma cultura no sentido de que as pessoas acabam fazendo até mesmo porque já virou um modo de viver, assim, né? Total uma cultura, né? Inclusive planejada, né? Planejada, exatamente. Não, fica tranquilo. E aí, mas é porque você foi numa dimensão gigantesca. Só que, por exemplo, acontece também microagressões do cancelamento em vários ambientes. Eu, por exemplo, sofri um processo, não fechou, não acabou ainda, mas eu não posso nem falar onde, porque é sigiloso, só que é numa instituição de ensino. Posso falar isso? Você deve já imaginar, assim, né? Onde que é, geralmente, instituição de ensino. Sim. Tive que excluir um vídeo também, e foi porque eu tava comentando o seu vídeo. Caralho! Daquela época. Por tabela, meu cancelamento... Eu falei assim, basicamente, né? Cara, para um democrata... Né? Na visão de um democrata, eu não sou democrata, eu sou mais libertária, né? Então, pra mim, democracia também não dá. Mas, assim, o vídeo foi basicamente... Eu tava nessa reunião, diríamos assim, com outras pessoas, e eu comecei a debater com uma garota de esquerda, e eu gravei tudo isso, só que eu protegi, né, a pessoa, eu não expus ninguém, eu dei blur no rosto, eu alterei voz, eu me preocupei pra privacidade da pessoa não ser exposta, porque eu mexo com a internet mesmo. E aí eu falei assim, bom, pro democrata, já que ela se intitulava democrata, se o nazismo e a apologia ao nazismo é criminalizada e tem que ser criminalizada de acordo com os democratas, então por que o comunismo também não tem que ser? E eu apresentei os argumentos e por conta desse vídeo, 16 pessoas dessa reunião foram lá, né, diríamos assim, na corte dessa instituição, me denunciaram e aí entrou um processo, eu fiquei 5 horas na audiência. Nossa, que inferno! E eu sou jovem, tipo, né, eu tava estudando mais um dia de estudo comum e aí, deu maior confusão, aí eu poderia ser expulsa a qualquer momento dessa instituição de ensino. Porque você deu uma opinião que, na minha opinião, faz sentido, né? Porque se a gente quer banir algo porque ele causou uma tragédia no passado, o comunismo causou uma tragédia no passado. Não é negável isso. Exato. Né? E aí eu até mostrei durante esse debate que eu tive o vídeo do cara lá, esqueci o nome dele, mas meio que num comício, assim, falando que tinha que fuzilar direitista e conservador e o caramba. O Jones Manuel, você, né? Foi. Pode crer. Ele também, mas teve um outro. E aí por conta disso daí... E assim, isso acontece muito com um monte de jovem que eu vejo, que acaba levantando a voz em faculdade, em
escola, só que a gente não tem uma repercussão grande, a gente acaba sendo abafado. Porque minha opção era ficar quieta. Até porque o negócio era sigiloso, eu não posso vir falar qual a instituição, por exemplo. Que pode prejudicar pra boicotar. o caso. Exatamente. E aí, mas é bem complicado isso. É muito chato. É uma perseguição mesmo que tá rolando de um grupo, né? Que infelizmente é a esquerda. E eles. E isso aí não é novo. Tipo, não é novo e não é nem um brasileiro que criou. Ele vinha lá dos Estados Unidos. Tem um monte de intelectual que vai dar palestra, aí vai um monte de cara com cartaz e fica gritando e não deixando ele falar. Isso aí é meio que constante lá. Acho que virou senso comum. A esquerda hoje em dia virou senso comum. E o cancelamento tipo, eles são também. dominantes na cultura? Exato. Nesse sentido? No sentido de que, tipo, tá todo mundo fazendo, então também eu vou fazer, mesmo sem parar pra pensar o que isso pode afetar, enfim. E aí acaba só reproduzindo. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Mas é complicado, cara. Como que tu começou nessa vida de fazer coisa pra internet? Foi em 2019, eu acho. Eu entrei na faculdade e aí eu comecei a gravar uns videozinhos do nada. Assim, gente, como fazer um currículo? Porque eu entrei na faculdade, no terceiro dia de aula já fui buscar emprego. Também falei, preciso me sustentar aqui e tal. Legal. Aí eu fiquei 2 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu lidava com processos, assim, com gente do PCC. Eu participava de audiência do Tribunal do Júri, né? Aí tinha um cara na minha frente que estava preso há 2 anos. Aí ele, tipo, era doido, assim. Imagina, um cara de 3 metros... Não 3 metros, uns 2... Não, mas tinha uns 2 metros. Não, mas tinha uns 2... Eu sou um pouco exagerada. Mas tinha uns 2 metros, todo tatuadão, assim, me encarando. Porque eles não veem mulher, eu acho, né, na prisão. E aí ficava, tipo, me secando. Falei, Jesus da glória. Caraca, e eu lá, tipo, anotando as coisinhas e tal. Porque eu era estagiária de gabinete de juíza. Então, era meio complicado lá as situações. Mas aí, eu comecei a gravar vídeo. E aí, quem descobriu os meus vídeos, assim, pra me ajudar depois eu ter engajamento na internet, foi o Renan Santos. Conhece? Do MBL. O Renan já veio aqui, eu acho. Ou no Flow, não sei. Sim, ele já veio no Flow, já. Aí, no comecinho, ele, tipo, entrou em contato. Quem é você? Tipo, eu sou eu, né? Sei lá, o que eu vou falar? Aí, eu falei, tô fazendo uns vídeos aqui e tal. Aí ele, gostei bastante do seu trabalho. Quer vir aqui no escritório? Aí eu comecei a me aproximar um pouco deles, lá em 2019, 2020. Na época de 2020, teve a campanha do Arthur até para a Prefeitura de São Paulo. Eu vinha para cá, mas sempre voluntariamente, nunca trabalhei. Eu estagiei na Lesp um tempo, uns 5 meses só, para ver como que era, até para a faculdade e tal. Mas depois eu saí do movimento. Tava meio que como coordenando ali uma área ali de marketing, coisas nesse sentido, assim, ajudava ali, fazer uns vídeos também pra eles. Só que eu acabei me distanciando. Não, eu ainda curto uma galera de lá, mas é porque eu queria ter um pouco mais de liberdade pra falar o que eu pensava. E quando você tá dentro de um movimento, você meio que tem que ali, seguir uma cartilha ali. Tem meio que uma hierarquia também. Eu acho muito... Não dá pra falar. Muita gente fala assim, não, grupo todo mundo escolhe tudo, assim, broderagem. Só que não tem. Você tem um cara que você tem que submeter às decisões dos caras. É a decisão do partido, né? Decisão do partido, do movimento e tal. Eles querem virar um partido, só não conseguem, né? Mas eles querem. Precisa de 500 mil assinaturas. E outra, eles têm todo o sistema contra eles, que eles não querem que um partido novo do MBL surja. Né? Principal ponto. E aí, como eu sou cristã, eu tava vendo que eu queria trazer outros temas do meu perfil. Então, tipo, falar sobre Deus abertamente também, falar sobre a questão do aborto, enfim, várias coisas nesse sentido. E aí, acabei me distanciando um pouco do movimento, né? Saí. Aí eu segui essa linha mais independente. Depois eu entrei, não sei se você conhece o Instituto Mises Brasil. Conheço. Entrei lá, fiquei produzindo conteúdo pra eles. Aí eu entrei também no ranking dos políticos. Conheço. Eu vi que você fez um vídeo. Sim. Eu chamei o Alexandre, isso. Eu vi que tá até o livro dele e tal. E aí eu comecei a produzir vídeos pro ranking dos políticos. E hoje eu tô como comunicadora do ranking também. Legal. Mas aí, sempre seguindo... E também eu fui algumas vezes na Jovem Pan. Tô indo agora, assim, lá. Tô descobrindo agora como que é esse negócio de televisão. Eu vi que você tá estouradinha já, né? Você tá com bastante... Porque, assim, é meio que uma voz... Eles me levaram lá na Jovem Pan e é meio que uma voz dissonante. Aí teve uma tretinha lá com o Conrado. Ele me chamou de maluca ao vivo. Achei retardada. Por quê? O que vocês tretaram? Ele tava passando pano pro Bolsonaro. O de sempre, né? Aí eu falei, basicamente, ele tava defendendo o orçamento secreto na mão do Bolsonaro. Falei, cara, eu não defendo o orçamento secreto na mão de ninguém, entendeu? Essa não é a diferença. Aí ele me chamou de retardada ao vivo. Caralho. E era a minha primeira vez no estúdio. Tipo, entendi. Meu Deus do céu. Cara pega pesado. É assim que é. Mas aí a galera, não, é assim mesmo. Vai se acostumando se você quer isso. Mas aí isso acabou dando uma repercutida boa, no sentido... E também a Zoe quis levar isso nas redes sociais, tipo, postar em diretinha. Eu achei muito infantil. Nossa. No fim, vira uma novela que a audiência gosta de acompanhar, né? Pra mim, que sou menor que ela, é bom. Isso que eu falo, gente, não faz sentido. Mas... Você vira e fica em evidência, né?
polêmica, querendo ou não, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Sim, pode crer. E aí dessas polêmicas todas, e começou a dar mais engajamento, foi depois disso? Ou foi uma construção mais... Não, foi uma construção, o Arthur na época me ajudou bastante, o Renan, tal, a galera da MBL, o Nando Moura também. Só que eu acho que o maior boom, assim, foi por conta de um vídeo da Anitta, que eu fiz daquela música Envolver, não sei se você conhece. Já ouvi falar, mas que ficou lá em top 1, sei lá, do mundo ou do Brasil, não lembro. Eu lembro que teve um negócio desse. Acho que foi, sei lá, foi esse ano aí. Ou ano passado. Acho que foi esse ano. E aí eu fiz um vídeo que, repercutiu demais. Eu até perdi minha conta do TikTok por conta desse vídeo. É mesmo? O TikTok é foda. Caramba, meu. Censura brava Eles lá falaram também. que eu assediei a Anitta. Tipo, qual que era a justificativa deles terem entrado no meu vídeo? Eu assediei a Anitta. Eu só falei que eu não gostava da música e não tinha sentido a galera tá comemorando. É uma brasileira. Mas a música, ela canta em espanhol, sabe? Tipo... E aí fala de empoderamento, mas ela fala que vai fazer o cara gozar em 5 segundos. Essa é a letra da música. E aí eu fiz uma crítica e no final eu indiquei um livro de um conservador que fala sobre o impacto da música na cultura, o impacto da cultura na música, enfim. Foi só isso o vídeo. E aí o TikTok baniu minha conta e tinha dado 5 milhões nesse daí no TikTok. Aí no Insta tinha dado, tipo, 7,5 milhões. E aí acho que foi mais por causa desse vídeo que a galera começou a me conhecer mais, assim. Entendi. Então você... a galera tá meio carente de pessoas que não vão na tendência modinha que tá rolando hoje em dia. Que é a lacração. Você não parece uma pessoa lacradora. E é também essa questão da cultura pop, de ficar ainda usando certas figuras, né? Ai, preguiça. E a galera tá com preguiça. Então, eu acho que quando você faz esse tipo de mensagem, ressona com a galera. Eu acho que o diferencial, porque eu falei o que ninguém tava falando e eu bem no timing, assim, sabe? Tipo, ela postou, tava todo mundo comemorando. Eu falei, por que vocês estão comemorando essa porcaria? Acho que esse lixo. Eu acho que eu comecei o vídeo assim até. Pode crer. Meu, tipo, uma pessoa revoltada só falando opinião. Foi basicamente isso. E aí, esse lance da idolatria que você comentou também, um monte de gente depois vem encher o saco, né? Tipo, marcando. Você fala mal da Anitta, é perigoso hoje em dia. Caramba, que extinção de saco. E, meu, tem muita idolatria no meio artístico. Muita mesmo, assim. Então é bem pesado. Não pode mexer com os grandes, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal quando alguém mexe, porque todo mundo fica com medo e aí a gente tem essa necessidade de ver, ninguém vai falar que essa música não é uma puta música foda, mas eu acho legal ao mesmo tempo que a Anitta esteja com o sucesso dela, eu também não vou. Não, tem que ter, tipo assim, sempre quando eu comento alguma coisa, a galera fala, mas você não é libertária? O que você tá comentando? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo assim, uma coisa eu não quero que o Estado intervenha no que ela tá fazendo. Ela tem que ter essa produção de conteúdo dela, música e tal. Sim. Só que eu também posso dar minha opinião, caramba. E muito libertário não entende isso. Ele acha que, não, você não pode ficar falando da vida do outro, que você tá interferindo na liberdade do outro, só pra você comentar sobre a vida do outro. E não é assim. Como se as nossas palavras tivessem o poder de obrigar a pessoa a fazer qualquer coisa. Exatamente. Não tem essa. Palavras são palavras. Eu sou contra esse lance de crime de opinião. E eu entendo, porque eu faço direito, né? Eu não terminei ainda, vou terminar só, acho que em 2024, 2025, sei lá, vai demorar um pouco. Mas eu entendo esse lance de injúria, de difamação e calúnia, mas que pode realmente ferrar muito com a vida de alguém, ok. Mas eu ainda penso assim, cara, mas a pessoa vai ter também o direito dela se explicar de alguma forma, entende? Eu sei que aí eles pensam na consequência do desastre, né, da vida da pessoa, e aí pensam até um tipo de reparação e tal. Mas bom... Me chamaram de nazista pra caralho aí, não aconteceu nada com ninguém, né? Mas você processou? Bom, também não processei, a verdade é essa. Então por isso, né? O MP não vai intervir nisso, chamou de... Não, não tem nada a ver. O MP me processou, inclusive. Então, meu Deus do céu. Exatamente. Não tem, tipo... Assim, eu entendo difamação e calúnia, tá ligado? Porque, se você criar um boato que o cara é um estuprador, por exemplo. Imputar um crime. E tem gente que morre linchado se pegar, entendeu? Então eu acho que isso é perigoso. Mas agora, em questão de injúria, é lei, né? Mas eu não acho que deveria ser injúria. Tipo, você não tem direito de xingar outra pessoa, tipo... Sim. Por quê? Por que a pessoa tem que viver na vida sem ser xingada? E isso nem é verdade. Você colocar Monark ali no Twitter, você só vai ver xingamento. Eu só sou xingado todos os dias. Mas é contra a lei. Então, pra que ter uma lei que nem realmente funciona, né? Exato. Melhor só não... Mas entre os grandes. Tipo, é porque também... Não vou dar exemplo de político ou parlamentar, porque eles têm ali uma legislação diferente pra eles. Mas... sei lá, se um blogueiro brigar com você, aí vocês vão lá e vão resolver isso na justiça, e aí dá certo, ok. Mas com pessoas pequenas não acontece nada, não. Esse é o pior. Essas leis são usadas para os poderosos calarem os seus inimigos políticos. Exatamente. Sempre... Agora o Renan Calheiros estava querendo passar uma PEC de
abuso de ideologia. Eu vi isso daí. Assédio assédio de ideologia. Falei, gente do céu, mas que... Porque aí você não... E porque é muito subjetivo. Esse é o ponto. Se for subjetivo, a interpretação, a margem de interpretação para o juiz é infinita. Exato. E eles já estão literalmente fazendo o que eles querem, interpretando a Constituição do jeito que nem dá para interpretar, né? Então, é fogo. Você se sente numa ditadura? Meu, é porque ainda não... Eu sinto que as pessoas estão vivendo isso, mas ainda não chegou totalmente até mim, assim, sabe? Como não chegou até mim, tipo, institucionalmente falando, o TSE não veio atrás de mim, ou coisa nesse sentido. Fala que você não acredita nas urnas aí, pra você ver se não vai chegar alguma coisa então, em você. Pois é. Aconteceu com você isso, né? Por causa disso. Pior que eu nem falei que não acreditava nas urnas. Eu só falei, aconteceu essa live do argentino, ele deu alguns argumentos que pareciam interessantes. Eu não sei se é verdade, pode ser um jogo político ali, mas pode não ser, ele pode também estar falando a verdade ali, e eu achei isso interessante e tô mostrando pra vocês. Foi basicamente isso que eu fiz. Pessoas especialistas para analisar o momento. Também, convidei a falar, se você for especialista de estatística, baixa os dados que ele demonstrou lá, refaz os cálculos que ele falou que fez e vê se dá a mesma coisa. Inclusive, eu conversei com o criador da urna eletrônica. Caraca. Ele foi o cara que desenvolveu lá atrás a urna eletrônica, e ele falou que pegou os dados do argentino, fez os cálculos e bateu. Tá ligado? Então, tipo... Eles usam tudo de pretexto. A justificativa deles é porque vai contra a democracia, o sistema democrático. Sim. E aí, hoje em dia, o sistema democrático virou o Deus. Virou o Deus do Brasil, entendeu? Tudo, qualquer coisa você fala, mas o Estado de Direito e a democracia e o caramba. E quem diz que a democracia também é a única solução possível, né? E aí, tem isso, né? Você não pode nem questionar a democracia, então... Mas a gente nem vive numa democracia de verdade. Que democracia é essa onde um juiz pode escolher ignorar a Constituição, perseguir inimigo político, censurar as pessoas? Exato. Ele torturou um jornalista, o Oswaldo Eustáquio entrou na cadeia e saiu paraplégico, com os ossos quebrados, não tô sabendo, não. completamente torturado. Então, isso aconteceu. A gente tá, pra mim, numa situação de exceção muito, muito, muito forte, assim. Mas acho que o mais triste são pessoas que se intitulam liberais, em favor da liberdade, estarem passando pano por esse tipo de situação, né? Porque você é liberal, libertário, você segue essa linha. Eu sou livre, eu não quero saber, eu não quero rótulo, entendeu? Mas eu me identifico mais com um libertário do que um conservador, por exemplo. Sim. É porque esse lance de liberdade também é muito doido. Eu gosto sempre de levar um pouco, fazer uma análise sempre um pouco mais pra cosmovisão que eu sigo, que é a cosmovisão cristã. E esses dias não, acho que ano passado, sei lá, a gente tava falando sobre essa questão de liberdade. O que é ser livre? Essas filosofias doidas aí da galera. A gente sabe que, obviamente, a gente não é livre pra fazer tudo o que quer, mas a gente quer, pelo menos, ser livre pra poder falar o que a gente quer. Sim, Voltaire falava muito sobre isso. Ele tem um livro que é o Tratado sobre a Tolerância, e ele, no contexto de protestantes versus católicos, e católicos querendo calar os protestantes, por eles apenas criticarem alguns pontos de interpretação do catolicismo que estavam errados e tal, até com Lutero na Reforma, o Voltaire, ele fala disso, cara, a gente precisa ter um ambiente fértil de liberdade para que todo mundo consiga exercer a sua fé e tudo mais, porque a liberdade de expressão, ela surge mais, essa pauta, em volta disso, de pessoas querendo exercer sua liberdade religiosa em paz, assim, que é fundamental para qualquer um. E liberdade religiosa não no sentido de só ter algum deus ou alguma imagem, uma idolatria, algum tipo de santo específico. Não, mas às vezes a sua religião é a sua filosofia de vida e por aí vai. Mas aí, voltando, né? Pro cristianismo, é muito doido a gente parar pra pensar em liberdade. Porque, cara, se Deus, que é o ser divino e soberano do mundo, não é um ser livre, imagina a gente. Por que Deus não é livre? Porque Deus, ele tem os atributos que são imutáveis. Então, por exemplo, Deus, ele é bom, ele não consegue ser mal. Deus, ele é justo, ele não consegue ser injusto. Então, ele não tem liberdade de ação sobre as próprias vontades, diremos assim, vai. É verdade, se ele não pode ser mal, ele não é livre, né? Então, ele não é livre, Deus não é livre, ele não tem esse livre-arbítrio, Mas entendeu? você enxerga Deus como um ser? Como ser o quê? Tipo... Como um ser, como uma entidade, assim, com uma pernas, entidade. boca, sei lá. Então, eu sei que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. Isso já pressupõe que, ele pode ser alguma coisa, assim. É que a gente também pensa sobre o materialismo. A gente gosta de ter a noção de que, né? Isso daqui é isso daqui e tal. Mas, às vezes, por exemplo, Jesus, ele veio ao mundo como um ser humano. E é Deus. Então, ele se materializou ali num corpo e tal, e é Deus. Mas o Espírito Santo já é um espírito, algo que você não consegue enxergar, por exemplo, mas que habita dentro de cada um que crê. E Deus, eu não sei se é uma luz, o que é, mas eu sei que, por exemplo, ele já se revelou no Antigo Testamento de diversas formas. Então, por exemplo, ele foi lá numa sarça ardente, que é uma árvore, por exemplo, e aí ele começou a
começou a incendiar, assim, a sarça e começou a falar com Moisés e tal. Então, tem várias formas. Mas é muito doido a gente para pensar que Deus não é livre. Ele tem aqueles atributos imutáveis. E a Bíblia fala isso, né? Isso partindo da ótica da Bíblia cristã. Os únicos que pisaram nessa terra, que foram livres, Adão e Eva. Porque no início de tudo, no Jardim do Éden, eles tiveram a liberdade de comer ou não comer do fruto, de escolher ou não escolher, pra fazer o bem ou o mal. Aí eles tinham realmente a liberdade de escolha entre fazer o bem e o mal. Depois que eles escolheram, aí, através da liberdade, comer do fruto, cara, zoou toda a humanidade. E hoje em dia todo mundo peca, todo mundo eu acredito que o homem, né, eu acredito isso, sei, porque acredito que é uma verdade absoluta, né, é uma verdade absoluta. O quê? Que o homem é ruim por natureza. Por natureza a gente é mal. Exato. O Hobbes falava isso. Eu tô ligado. Locke, O homem é o lobo do homem. Isso. Isso. E aí, em contrapartida, tipo, a gente tem Rousseau falando que não é. E aí depois entra nessa linha mais de esquerda. Mas é muito doido parar pra pensar que meio que... Não tô querendo politizar Deus, tá? De forma alguma. Mas é politizar esse sentido de, tipo, a natureza do homem. A natureza do homem é politizada. Pra muitos da esquerda, pô, o homem é bom e tal, mas a sociedade é o capitalismo que corrompe o homem. Ah, sim. E aí, pra galera da direita, não. A gente é toda uma porcaria, entendeu? E cada um... Tem uns que são mais porcarias, que são mais criminosos que os outros e tal. Mas a gente tem que buscar ali uma harmonia pra conseguir viver. Mas é muito louco isso. Se Deus não é livre, por que a gente vai ser livre, né? Aí é... Ah, sim. E a verdade é que a liberdade em si seria poder fazer o que quiser, o que imaginar, né? A gente não tem essa liberdade porque a gente tem as limitações do nosso corpo. Mas o que é querer também? Foi parar pra pensar. Porque o que é querer? Querer? Querer é o que é bem subjetivo, né? Eu não sei. É muito doido, porque às vezes, sei lá, pessoal, você pode né? ser induzido, e aí às vezes não é só vontade real, mas tá sendo induzido ou influenciado por alguma coisa. Será que você realmente quer aquilo, ou você acha que quer? É louco. É verdade, é verdade. Não tem resposta, mas, tipo, eu acho que, por exemplo, um ponto que acho difícil da gente ter liberdade. A gente é muito escravo das nossas vontades. Escravo das nossas idolatrias e coisas nesse sentido. Então, também a gente não é livre. Eu não tô comparando isso com o nosso debate de, tipo, Alexandre de Moraes e tal, porque isso é óbvio que não é liberdade, a gente tem que cobrar esse tipo de liberdade de uma instituição. Sim, você está entrando É no outra aspecto coisa. mais filosófico da coisa, do que é a liberdade realmente, né? Exatamente. Porque se a gente não pode... Eu não posso sair voando se eu quiser. Eu não tenho essa liberdade. Infelizmente. Né? Exato. Infelizmente. Teria que pegar um avião. É. Mas é isso, a gente é limitado. Eu acho que realmente essa liberdade plena nunca vai existir, a não ser que a gente consiga entrar numa Matrix que a gente controle o universo. Aí a gente teria liberdade dentro do universo. Pro cristão, e é meio que... Pode ser um dilema para as pessoas, assim. Mas pro cristão, o que é você ser livre? É basicamente você ser escravo de Cristo. E como... É doido, né? Como que eu vou ser livre sendo escravo? Tipo, Mas porque quando você vira servo e escravo de Cristo, você toma, né, uma decisão ali de... basicamente, se negar todos os dias. Constantemente você acaba negando suas vontades e tendo as vontades dele como as principais para você, entendeu? Então, aí a gente acredita que a liberdade, ela vai se dar através dessa obediência a Cristo, sabe? Entendi. Porque a gente entende que como ele é um ser superior e soberano, tudo que ele conhece, como ele é o detentor de todo conhecimento, Sabedoria do mundo. toda a sabedoria do mundo, então o que ele quer pra mim, provavelmente é o melhor pra mim. Sim. Então, Mas como a que gente você segue essa descobre linha. o que ele quer pra gente? Tipo, Então, tem uma coisa que é sola escritura. Eu tô até com uma camiseta, mas aqui é só lhe deu glória, né? Que é somente a Deus a glória. Mas o sola escritura é uma ideia de que Deus se revela pra gente através das escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então, tipo, como que eu quero saber... Sei lá, eu quero saber o que Deus pensa sobre esse relacionamento que eu tô tendo com essa pessoa. A resposta vai estar na Bíblia, entendeu? E não de forma subjetiva. Mas é porque, por exemplo, Deus fala eu tô dando esse exemplo de relacionamento, mas, tipo, Deus fala na Bíblia os atributos do seu cônjuge, sabe? Como que tem que ser, né? Tem que estar com o jugo igual, ou seja, tem que ter a mesma crença que a sua pra estar alinhado, pra não terem problemas depois no casamento. Então, várias coisinhas assim. Óbvio que a Bíblia não é um livro... Eu sempre falo, como eu meio que mesclo religião e política no meu perfil, a galera sempre pergunta, Nanda, mas a Bíblia é o quê? Né? Qual que é a posição política da Bíblia? De direita, de esquerda? Nananã? E aí eu sempre falo que a Bíblia não é um estatuto da ciência política e nem se propõe a isso, sabe? ela não é precisa livre seguir disso. um lado ou outro. Exato. Né? A Bíblia, ela vai lá para falar de redenção, ela vai lá para falar do Evangelho, que é basicamente a história de Jesus, porque que Jesus fez o que fez, morreu por nós e coisas nesse sentido.
Então, a Bíblia é meio que um manual de como ser, de Manual como de existir de fé em e sociedade, né? de fé e prática, porque você tem que ter fé para acreditar que aquilo... Obviamente que a gente tem pessoas que não são cristãs, mas que elas acreditam na Bíblia porque tem uma confiabilidade, né, histórica dos evangelhos. Só de ter durado tanto Tem tempo lastro. é impressionante, né? Exatamente, tem lastro. E, enfim, foram narrativas que foram anotadas durante o tempo e tal, mas é doido, é isso que você falou, é um manual de fé e prática. Sim, sim. Eu vejo a Bíblia de uma maneira como... É algo que tem uma sabedoria muito grande ali, tem coisas pra você aprender pra caramba lá, mas eu não sei se eu consigo seguir esse negócio de seguir à risca tudo que tá escrito lá, até porque se a gente olha o Velho Testamento, a gente entende que tem algumas passagens lá que são passagens que eram úteis para aquela época do contexto que eles viviam. Mas que hoje, com a modernidade, com ciência, tecnologia, aquelas sugestões, ou aqueles mandamentos já não fazem mais tanto sentido. Tipo, você não pode comer camarão, tá ligado? Tá. É uma parada que, tipo, provavelmente lá comer camarão era uma boa ideia, porque muita gente era alérgica e morria, então eles colocaram, legal, não come camarão só pra evitar, porque tem muita gente morrendo. Mas hoje em dia você sabe se você é alérgico ou não, você sabe se você pode comer camarão ou não. Então não é pecado, né? Então tem coisas na Bíblia que a gente também tem que olhar e entender que elas estavam ali por um motivo que não é mais útil pra nós agora. Tem muita coisa de costume mesmo, assim, de antigamente e tal, e aí eles iam lá e relatavam, e as pessoas confundem isso como se fosse pra gente viver até os dias atuais. Mas se você fosse pegar a Bíblia, se você fosse resumir, por exemplo, os mandamentos principais de Cristo, é pra você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E a partir daí você acaba vivendo aí sua vida e tal. Obviamente, sempre... É importante a gente estar repetidas vezes olhando, lendo, pra ver. Mas essas coisas do Antigo Testamento tem coisas que realmente eram só costumes. Sim. Tem muita coisa, tem muita tragédia também no Velho Testamento. Se alguém fizer não sei o quê, vai lá, tire a cabeça dela e, tipo, tem umas paradas... Se você pegar o código de Hammurabi também, o negócio de olho por olho, dente por dente e tal. Sim, Se bem que eu também sou meio... Você é meio Hammurabi? Eu sou meio assim. O cara vai lá... por exemplo, como assim? O cara vai lá e estupra sua filha, e aí ele vai lá e fica só no regime fechado? Tipo, nem tem uma castraçãozinha? Eu tipo, não sou contra uma assim? castração química pra estuprador, não. Eu tenho até que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque eu fico revoltada com esse tipo de coisa. Pode crer. Nossa, e na faculdade de Direito é todo mundo passando pano pra bandido o tempo todo. Faz parte da cultura da esquerda, né? Nossa, cara, é insuportável. De que o bandido é uma vítima da sociedade... E ele não tem culpa de ter sido um filho da puta do caralho. Nem fale. Não, e eu tava vindo pra cá, peguei um trânsito lascado, e aí eu tava, assim, na janela, só observando, né? E aí, cara, é muito assim, se você vai lá e assalta pra tomar uma cervejinha e o caramba, né, como o Lula gosta de falar e tal, você é muito mau caratismo, não tem outra palavra mesmo. Tipo, você é um, né, como você falou. Filho da puta. Eu não falo muito essas coisas, mas é tipo isso. E aí, porque, tipo, hoje lá, aqui em São Paulo é muito assim. A cada, sei lá, 100 metros ou menos até, tem um cara no sol, no meio do trânsito, no meio da estrada, segurando um monte de coisa, água, vendendo negócio de celular e tal. E aí eles correndo porque tá vindo a ambulância, aí não sei o quê. Tipo, sabe, os caras embaixo do sol ficam o dia inteiro lá no trânsito. Quem quer realmente ganhar uma grana de um jeito honesto, consegue, né? Basta se esforçar. Mas ninguém quer tipo, as pessoas não querem se esforçar, né? Não quer sair da zona de conforto. E eu acho que a própria tem uma ideologia que ele mesmo se sente a vítima. Tá todo mundo falando que ele é vítima, que a sociedade deve a ele, que a situação que ele tá é injusta, e às vezes é injusta mesmo. Mas talvez alimentar essa narrativa na cabeça dele faça, realmente, a vida é injusta mesmo. Eu vou pegar um pouquinho desse filho da puta, porque eu já tô me fudendo aqui e ele não tá, então a vida foi justa com ele, entendeu? Exatamente. É muito esse lance de justiça e tal. E a gente sempre fica buscando um ideal, né? Possível. A gente fica correndo sempre para algum tipo de ideal, seja dentro da política, seja no mundo do empreendedorismo, mas todo mundo quer achar esse ponto de harmonia pra gente viver em sociedade e tal. Mas esse lance, assim, de bandido, de cultura de bandidagem, o Estado paternalista, essa ideia do Estado dar tudo o tempo todo, e isso, cara, não é de direita ou de esquerda, parece que é tudo, porque... Bolsonaro se intitulava de direita, veio com esse lance do Auxílio Brasil de 600 conto, agora a Lula também vai transformar em Bolsa Família 600 conto. Eu não tô falando que isso dá pra você viver uma vida plena com 600 reais, mas assim, dá pra você comer, dá pra você sobreviver. Dá pra comer. E aí tem gente que não liga pra nada e aí vai lá e fica sobrevivendo disso. Não vai fazer... Não tem nenhum tipo de incentivo real, esse tipo de coisa. O Bolsonaro tava começando uma parada de, se ele arranjasse emprego, ele ainda ganhava mais uma grana. Eu acho que isso é interessante. Tem mecanismo. O problema é que hoje em dia,
se o governo não der uma renda mínima pra galera, tem muita gente que não vai conseguir ganhar dinheiro mesmo. Porque... Dá uma... Tá, tipo, aí eu vou pegar essa grana, vou comprar água pra vender no Farol. E aí começa. Tipo isso. Ele pode, sim. É que o problema é que o mercado de trabalho tá ficando cada vez mais especializado, né? Você tem que cada vez mais saber de tecnologia e inglês e não sei o quê, não sei o quê. Então, tá muito automatizado agora. Você lançou uma inteligência artificial chamada ChatGPT. E ela faz um monte de coisa para você. Você pode perguntar, faz um roteiro de um vídeo sobre juros compostos, por exemplo. Ele pega lá, ele vai criar um roteiro para você. Caramba. E vai ser um roteiro, tipo, muito bom, bem escrito, tudo certinho, tá ligado? Em português, em inglês, faz em qualquer língua. Vai acabar minha profissão, então. Porque eu faço um monte de roteiro. Então, não vai acabar a sua profissão, mas ela vai ser muito mais fácil de fazer. Tipo, antes, quando você precisava de uma grande equipe para montar vários roteiros, uma pessoa só consegue gerar vários roteiros e decidir, entendeu? Eu não acho que vai acabar a sua profissão nem a minha, mas... Não, porque a gente tá à frente, né? Mas é porque também eu trabalho com isso também, de fazer roteiro pra candidato, pra fazer... Então, por isso que eu brinquei. Nesse sentido, pode ser que acabe, porque ela faz ótimos roteiros, muito bons. Então, e agora a robótica tá avançando pra caramba, então eu acho que eles vão combinar inteligência artificial com robótica e eles vão eliminar a maioria dos empregos que tem hoje. Tipo, o que um robô com inteligência artificial não consegue fazer que um humano não consegue, ou vice-versa. Então, eu acho que a tendência é diminuir as oportunidades de emprego e por isso a gente precisa de um sistema social que dê uma renda mínima, porque vai ter um momento que as pessoas vão ter que... Mas aí essas pessoas sempre vão ficar ociosas nessa ideia de que, porque não tem emprego pra ela. Eu acho que se a pessoa quiser, a gente não pode impedir ela de ser uma vagabunda, tá ligado? Mas... Não, mas eu também não posso subsidiar isso. Eu não posso também pagar o fato dela ser uma vagabunda. Eu acho que é melhor pagar do que deixar ela custar pra gente, pra sociedade, entendeu? Porque uma pessoa sem dinheiro, passando fome, ela vai fazer coisas desesperadas, entendeu? Então, você diz, vai correr pro crime, é isso? Ou vai correr pro crime, ou pode acabar morrendo, ou sendo um problema pros seus familiares, entendeu? Eu acho que é negativo pra sociedade, pessoas sem renda nenhuma. Assim. Eu entendo, mas assim, eu tenho uma visão um pouco diferente no sentido de como solucionar isso. Eu entendo, óbvio, que tem pessoas que precisam do mínimo, né? Mas eu acredito que não tem que vir do governo, sabe, a solução. O governo sempre vai ser o problema. O Reagan falava muito disso. Eu acredito que a solução tem que vir da caridade privada. E eu sei que é difícil. Assim, muitas instituições religiosas fazem isso muito bem, sabe? De organizar. Cara, ninguém consegue fazer melhor isso. Entrar, por exemplo, em Cracolândia. Não tô falando daquele padre lá, não. O padre Júlio Lancelotti. Não esse cara aí. Porque ele politiza tudo também. E caramba. Ele é de onde viés, claro, né? Viés, claro. Mas eu tô falando assim, no sentido de pessoas e instituições a parte do Estado que se organizam para fazer eventos, programas, ajudar pessoas. Porque aí isso é realmente genuíno, sabe? Você não tá arrancando de ninguém, obrigatoriamente, através de impostos, para dar para os outros, entendeu? E aí também tem que sustentar toda a estrutura, porque não é fácil. Quem que vai fazer essa distribuição? Precisa de também funcionários, que vai sair do nosso bolso para fazer essa distribuição. Agora, quando você vai direto para a iniciativa privada e já faz essa distribuição, você mesmo tá lá ajudando de certa forma, então vai ser um pouco mais econômico também isso daí. Entendo. É que no caso do auxílio é direto na fonte da pessoa, né? Ela mesmo... Tipo, você não precisa de um monte de funcionário. Ela vai, cadastra lá e recebe. E já recebe. Digital. Mas aí pra fazer o app... Foi uma grande inovação. Isso é diferente. Eu concordo com você. Eu acho muito legal essa ideia da iniciativa privada. Caridade privada, Caridade privada, fazer a sua parte. Mas é que, no fim, não tá acontecendo isso, né? Existe caridade aí, existe um monte de igreja, e eu sei que eles fazem um trabalho muito bom. Hoje em dia, se você mora aqui na cidade de São Paulo, ou você, tipo, é um sem-teto aqui, existem muitos restaurantes populares, igrejas, você pode ir, sopão, Então, você não passa fome aqui em São Paulo se você souber onde ir, né? Mas eles fazem um trabalho ótimo. Só que em larga escala, tem muitas pessoas que estão isoladas, afastadas de centros, às vezes estão no interior, entendeu? Eu não sei, eu acho que o governo tira tanto dinheiro da gente que quando ele dá pra nós, de volta, eu acho bom, tá ligado? Se tivesse que mudar isso, muda o resto, deixa essa parada aí. Mas aí sempre vai dar muito menos pra conseguir pagar toda a estrutura do governo. Então, a gente sempre vai estar meio que no prejuízo. Mas, assim, e é meio que é um dilema, porque se a gente é ruim por natureza, como que a gente vai ser bom,
através da caridade privada, né? Por isso que também tem essa ideia de, então vamos arrancar a força da galera pra dar pras pessoas. Então vamos ser mais utilitaristas. Só que, e aí, esse dilema é, sei lá, tem pessoas que... depende muito da religião, do lado que a pessoa vai. Mas, por exemplo, para os espíritas, muitos deles ajudam outras pessoas através da caridade, porque aí você vai meio que ter uma recompensa de uma reencarnação melhor, quanto melhor você for aqui na Terra e tal. Sim, você vai pro paraíso deles lá. Exato. Você vai, tipo, indo sei lá, você vai tendo reencarnações melhores, de pessoas com a vida mais fácil. É um jogo, né? É um jogo que você vai upando de nível. É verdade, é verdade. E aí, já pro cristão, a gente pensa o seguinte, poxa, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Cristo faria aqui? Pô, Cristo ajudava geral. Então, por que eu também não vou, sei lá, se a pessoa tá pedindo comida, até porque a Bíblia fala que você não pode negar comida pra uma pessoa. Se ela vem pedir, aí às vezes, sei lá, você não quer dividir seu lanche, mas você fala, poxa vida, eu não quero, mas Cristo vive em mim. Então, sabe, o Calvino falava muito disso. Ele falava... que basicamente tudo que há de bom em mim é Cristo e tudo que há de ruim sou eu mesmo. Porque a gente é ruim. A gente é egoísta. Eu sei que tem o Denis veio aqui, não veio? Denis Xavier, sim. Ele gosta muito da Rand, né, da russa. E ela fala que o egoísmo é uma virtude. Eu até entendo a argumentação dela, só que egoísmo não é uma virtude coisa nenhuma, né? Tipo, eu entendo que se cada um... no sentido de cada um pensando em fazer o seu próprio, correndo atrás do seu. E aí a sociedade vai estar melhor. Né? Senão a gente não vive, né? Senão as pessoas só... Sobe em cima da gente? Tira proveito, né? Tem que ter um senso, se você não precisa ser egoísta. Não, tem que ser dividir tudo, ser bonzinho, você vai se fuder na vida de um jeito. Não, tem que ter o senso, você tem que ser... Mas não é ser egoísta, às vezes, poxa, você tem isso daqui, você tem que escolher dar pra sua filha ou pra uma pessoa desconhecida. Você não tá sendo necessariamente egoísta de dar pra sua filha. Você tá sendo inteligente, né? Você tá não vai deixar sua filha passar fome por causa de um estranho, né? Tipo assim, pede pra sua mãe, sei lá, e a pessoa não tem mãe, aí complica também. Mas quando você não pode ajudar, você não pode ajudar, né? O negócio é você poder ajudar e não ajudar só porque tá com preguiça ou coisa do tipo, né? Aí é diferente, né? Exato. Mas eu acho que a gente precisa de um certo egoísmo, realmente, na gente, porque senão... Acho que a gente precisa de um filtro. A gente precisa se importar com nós mesmos. Se a gente não se defende, não se protege, ninguém mais vai nos realmente proteger nessa vida, entendeu? Então, eu sinto que essa individualidade, um forte sentimento de individualidade, que pode ser confundido com egoísmo, ou pode também ser chamado de egoísmo, é muito importante na vida das pessoas, eu acho. E eu acho que tem muita gente que, inclusive a esquerda, que se perde muito porque eles ficam tão preocupados com o coletivo que eles esquecem que o indivíduo é mais importante do que o coletivo, assim. Se não tem indivíduo, não tem coletivo. Exato. A Rand falava isso. Ela falava que a menor minoria do mundo é o indivíduo. Exatamente isso. Tipo, não tem como eles tentarem refutar isso. Só que, realmente, a esquerda, ela se preocupa muito com o coletivismo, real, com o coletivo. A direita, muitas das vezes, se preocupa muito só com o indivíduo também. E o lance e o legal do cristianismo, e de novo eu trago isso aqui porque eu gosto muito de falar sobre isso, mas é porque tem espaço tanto para a individualidade quanto para o coletivo. E a própria... Por quê? Por exemplo... Ao mesmo tempo também que você tem que ter seus momentos de solitude, você tem que cuidar do seu templo, que é o seu corpo, enfim, coisas nesse sentido, porque, poxa, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, então você entende o seu valor, você tem um valor, então você tem que cuidar do que você tem valor. Só que também você tem que amar o seu próximo, como a ti mesmo, entendeu? Então é meio que uma mescla disso. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. E também a própria trindade, Deus, ele é 3, que é um coletivo, mas ele também é 3 em 1. Entendeu? Então, meio que é doido, porque junta os dois. Coisas que a esquerda não vai conseguir suprir com a política e com as teorias, coisas que a direita não vai conseguir suprir também com a mesma coisa, com as teorias e tal. O cristianismo vai lá e supre tudo. Pode e é muito doido. É que também é supra, é outra coisa, né? É porque eu falo isso mais no sentido de pessoas que levam ideologia como idolatria. Porque... hoje em dia a ideologia virou um outro tipo de religião, né? A esquerda é uma religião em si, né? Sim. Você tem os dogmas, os santos e tudo que você tem que fazer, as diretrizes, os mandamentos, tem tudo ali, né? Exato. Tem os mandamentos das cartilhas, né? Tipo, você tem que seguir isso. É realmente isso. Você tem que... se alguém falar alguma coisa politicamente correta, você tem que humilhar ele, demonstrar virtude... E tentar fazer ele perder o emprego e todo o dinheiro dele. E se der, você tem que falar pro Xandão prender.
Ah, é, verdade. Que aí você vai resolver todos os problemas do mundo. Daqui a pouco ele vai fazer tipo um negócio pra você discar direto, assim, pra ele, assim, pro STF. Algum disque tipo denúncia, né? Disque denúncia do Xandão ou do Lula. Vai ser tipo Alguém os fiscais do Sarney. antidemocrático? Ligue para a gente. Exato. Tipo os fiscais do Sarney, só que vão fazer com ele, entendeu? Eu não duvido nada. Uma forma de denunciar. Tipo um site do STF pra você denunciar. Vai virar igual a Coreia do Norte aqui, né? Nossa, tá amarrado. Nossa, real. É louco, né, cara? E se der uma merda assim mesmo? Começarem a prender pessoas? O que você vai fazer? Ah, já estão fazendo Não, já estão fazendo Ué, isso, mas não tá é. em... Bom, se bem que hoje eles lançaram uma notícia que ele ia prender mais de 100 pessoas por causa dos atos antidemocráticos lá. Ah, não é os empresários? Que eu vi que de novo voltou esse lance dos empresários. Teve uns empresários também que eu vi que as contas foram bloqueadas, mas... Eu acho que eles já prenderam o índio lá, o cacique tererê lá, não sei. Ah, tá, isso eu vi. Meu, eu acho que pro Brasil virar uma... É que a galera fala que o Brasil vai virar uma Venezuela e tal, coisa nesse sentido, ou virar uma ditadura e o caramba. Eu acho que só falta mesmo a gente ter o caos econômico instaurado. É verdade. Eu acho que é só isso que falta. A gente, obviamente, também não é todo mundo que tá bem financeiramente falando, não, a gente é um país pobre, porque a média salarial por habitante é 2 mil e pouquinho. Então, isso é... Sim, não dá pra viver com... Óbvio que tem pessoas que vivem, mas... Aqui em São Paulo, você não vive com 2 mil e É um pouco. aluguel de uma casa pequena. Aí você não come. É, Não dá. Não compra roupa. Não compra roupa, não anda faz de nada. carro, sei lá. Exato. E aí, eu acho que só ter um caos econômico que vai acontecer agora com o Lula. Você tá nessa também? Você tá achando que vai dar merda? Eu acho. Eu também acho que Meu, vai. pô, ele colocou o Haddad lá, e não é nem só por isso, não é nem só pelo fato do Haddad, mas agora também tá esse lance da revogação da lei das estatais, que vai colocar qualquer pessoa, qualquer amiguinho dele lá nas Vocês estão querendo diretorias. revogar? Eles vão. Eu não sei se eles conseguiram fazer isso hoje, eu preciso acompanhar como que tá. Mas basicamente, acho que na verdade eles já revogaram. Sério? Dava pra fazer por uma medida provisória, mas eu não sei como que eles fizeram isso agora. Eu não sei o método jurídico que eles fizeram. Mas basicamente, assim, ele vai. O que acontece? Você ganha apoio durante a campanha das pessoas e depois você vai lá e troca os favores, né? Sim. Com cargos e etc, etc. Inclusive, o Lula vai investir 5 bilhões na cultura. Em contrapartida, 1 bilhão no agronegócio. Entendi. A gente vai viver agora de música, de pop, de Anitta e comida não mais. Os artistas devem estar felizes pra caralho. Lógico. Né? Por isso que eles apoiaram também. É tudo troca de interesse. Vocês Sim. acham? Teve gente... Não, do nada, as pessoas, os artistas nunca... Tinham vários artistas ali do mainstream que nunca comentaram muito sobre política. Do nada, na campanha, fazendo L, não sei o quê, Lula, viva Lula. Porque sabiam que o Lula tinha muitas chances de ganhar, então por que não apoiar, né? E aí vai e surfa nessa. Ainda sabendo que os caras iam dar 5 bilhões pra cultura. A Globo se deu muito bem. Não, eles vão ganhar muito dinheiro. exato. Eles estão precisando, porque eles estavam falindo, né? Exato. Agora, tipo, Gazeta e tal, precisa de tá apoiado em influenciadores como você, como a galera mais E as liberal, assinaturas da galera aí. Né? E as assinaturas da galera, com certeza. Porque tempos sombrios estão vindo nessa situação. Mas, assim, em relação à revogação da lei das estatais, basicamente, foi o Temer que instituiu essa lei, porque foi no governo dele que foi aprovada a lei, por conta dos escândalos de corrupção, né? Óbvio, da época da Dilma e tal. Da época do Lula também. E aí, basicamente, ele queria deixar o sistema mais transparente. E se você agora é presidente, né? Você não podia colocar ninguém, não podia nomear nenhum presidente, sei lá, seja da Petrobras ou qualquer outra coisa, BNDES, por exemplo, BNDES. Você não podia nomear um cara que atuou na sua campanha, por exemplo, né? Ou seja, você podia colocar alguém ali, só se não fosse o prazo era de 36 meses sem nenhum contato com você, diremos assim, de campanha ou de algum tipo de ajuda, cara muito partido. próximo de político, Exatamente. Ou de uma campanha. Exato. E principalmente do partido também. E aí, agora, eles derrubaram isso, se eu não me engano, pra 30 dias. Entendi. O que é 30 dias, gente? Tipo assim... É nada. Geral que atua na campanha do Lula vai agora entrar e vai ser a mesma coisa de sempre, de sempre, de sempre. E aí é isso. Eu tô muito triste, meu, porque eu acho que vai dar uma merda muito, muito grande mesmo. E aí sim que eu acredito que vai ser muito mais fácil, porque aí o governo, tendo o caos econômico instaurado, a população vai precisar cada vez mais do governo. Sim, e vai ficar puta, né? Exato. Vai ficar... E aí o governo provavelmente pode também imprimir grana e tal, a inflação, nossa, meu Deus do céu. E aí eles vão ficar usando de pauta populista pra se manter no poder. Você acha que o Lula aguenta 4 anos como presidente? Cara, eu não acredito nessas coisas, tá? Mas eu vi uma mulher falando que diversos cartomantes estavam falando que ele ia morrer, tipo, antes.
Ia morrer antes, inclusive, de assumir. Eu falei, gente do céu, Caralho. como assim? Porque ele tá meio gagazinho, né? Não sei se você viu lá acompanhou os debates, mas ele também tava meio cansadão. Ele tem câncer, né? Eu não sei, Dizem então. que voltou. Eu não sei tudo se ele humor aguenta. também, ninguém consegue saber. Tipo, em questão de saúde, tem que ter muito psicológico. Nossa, a pessoa envelhece muito na política. Eu também, só de mexendo com marketing político, já tô 30 anos mais velha, sabe? Tipo assim. Pode crer. Nossa. E você também, porque, por exemplo, eu sei que o podcast é meio que livre, você traz diversas pessoas aqui, mas a maioria, acho que é muito de político aqui. Eu falo bastante sobre isso. E aí também a gente fica cansado, né? Nossa, fica acompanhando Vira tudo isso. vira uma pessoa mal amada, sei lá, meio Aí vê os angustiada. caras indo no quartel, aí você fala, não, o Brasil vai ter guerra civil. Não, aí você fica angustiado. É foda, cara. Você tem medo de uma guerra civil ou não? Cara, se tiver, eu vou ficar no meu quarto, trancada, Eu vou assim. vazar longe daqui. Ah, eu vou tá, lá. tudo bem. Tá, verdade. Mas eu pensei que eu ia ficar trancada, entendeu? Vou pegar um porão, assim, ficar morando num porão, medo de alguém invadir minha casa e tal. Não, mas quem deveria sair do Brasil é o Bolsonaro, né? É bom, Deveria você largar acha que ele vai tudo e ser sair. preso mesmo? Ele deveria sair, pra não ser. Cara, lógico, o Lula tá querendo caçar lá os direitos políticos dele e tal. Eu acho que é jogado ele ser preso. Você vai preso e vira presidente depois? Hã? Eu acho que a jogada dele é ser preso mesmo. Ah, tá, então. Aí não, ele aí ele vira preso político de verdade. Preso Ele pode virar um ídolo da Imagina, história. vai virar um Che moderna. Guevara lá e tal. Só que do outro lado, né? Mas é complicado isso daí, Mas- não sei. Eu não queria estar na pele do Bolsonaro agora. Mas ele também tá quieto, né? Ele tá meio... Não sei, ele não tá fazendo nada, né? Ele tá calado. E agora, não sei se os apoiadores... É que, óbvio que tem aqueles que ainda seguem essa linha muito bolsonarista mesmo, depois dele ter perdido, mas muitos outros influenciadores e apoiadores do Bolsonaro agora já estão... Não, mas veja bem, o Bolsonaro tá começando a criticar, sabe? Ele tá errado. Eu acho que o próprio Adriles veio aqui, não sei se foi aqui que ele veio, que ele já começou a criticar, tipo, o silêncio do Bolsonaro, porque, poxa, essa galera sempre depositou a vida e o conteúdo em torno do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai lá e fica quieto, né? Quando eu tava na Jovem Pan, a Zoe falava muito disso. Eu tava comentando sobre a negligência dele estar calado e coisas nesse sentido, que ele deveria... Isso é um erro, na minha opinião também. porque o cara sempre teve um padrão de comportamento, de sempre se posicionar, sempre falar e nunca ser passivo e sim ativo. Ele ainda é o presidente da República, ele ainda é o representante da nação, então o que a gente espera é algum tipo de comentário. líder, né? Exato, ser um líder. Aí eu falei isso pra ela, ela falou, não, mas ele não é psicólogo. Ai, tipo assim, você quer simplificar o debate? Não dá pra conversar assim. É que tem parte dos caras que gostam do Bolsonaro que endeusa ele demais, assim. Não dá pra criticar, não dá pra... Pô, o Bolsonaro, cara, não é perfeito, mano. Ele Muito foi longe um que disso. colocaram ali pra tentar tirar o PT do poder e não ter mais essa galera, mas não é o cara Não funcionou, real. né? Exatamente. O que adianta, né? O cara tirar o PT pra ele voltar mais forte do que nunca, junto com o judiciário apelativo máximo. A base do Bolsonaro e o PT, eles votaram juntos, né, no Congresso durante os anos aí, em mais de 400 pautas, ou 300, entre 350 e 400, por aí, pautas, entendeu? Votando junto. Então, é tudo um teatro, né? Não sei nem porque a gente- eu acho assim, quem faz muita oposição mesmo lá dentro, a nenhum nem outro, por exemplo, é muito o Partido Novo, mas não o Partido Novo especificamente, mas é porque eles geralmente indicam, né? Vá por aqui. Mas, por exemplo, eu gosto bastante do Marcel Van Hatten. O Kim não tá no Partido Novo, mas também faz oposição a essa galera. Sim, sim. A nenhum outro. Tem o Poit, tem uma galera lá que tá tentando Mas ser eles uma vão voz ser dissonante. Só que estão engolidos, sendo... né? Já foram. Né? Já foram. Tipo, o Ganime não conseguiu quer dizer, ele tentou para governo do estado também. Ele E tentou é ser uma crítica que a governador? galera do Partido Novo tava fazendo, que viajaram muito de colocar, por exemplo, algumas pessoas colocar... O Poit deveria concorrer à reeleição. Ele tentou ser governador do estado de São Paulo, tipo... Eles achavam que tava forte o novo, mas não tava. Não tava. E aí um monte de gente acabou caindo e não conseguiram eleger quase ninguém também. Né? Eles diminuíram bastante a bancada ali deles, né? Eu acho que eles têm 8 federais, mas agora, não sei, 4, 3, sei lá quantos. Eu acho isso triste, porque eu não acho o Novo ruim, entendeu? Eu acho que dentro de todos os partidos que tem, pelo menos eles têm uma filosofia de austeridade, O que você acha do Novo? Não, é que assim, eu não gosto muito de partido no geral, né? Sim. Eu gosto de candidatura independente, mas... Não existe, né? Não, mas é o que eu gosto, assim, que eu Seria muito bom se idealizaria. tivesse uma lei, Exato. assim, de você poder Porque só hoje em dia tá muito mais fácil. se candidatar, fazer uma campanha. Porque você vai lá no meio da internet, entendeu? Vai pro meio da internet, consegue ali e tal, você faz ali seu registro no TSE, que seja, e se lança. É muito mais fácil ganhar uma eleição dessa forma. Só que não dá, até porque por conta do sistema eleitoral e tal, do jeito que tá estruturado, não vai. Mas infelizmente, essa galera caiu fora.
Também teve aquele lance da treta do Amoedo dentro do Novo, que você ficou sabendo, né? Bom, ele apoiou o Lula, isso apoiou que eu o Lula, deu maior treta. Como que ele apoia o Lula, velho? Não é possível. Ele tá apoiando o Lula, pô, no Mercadante, no BNDES, exato. apoiando Tipo, o não dá pra entender, não dá pra entender. E aí... Que novo era aí? Que tipo de novo é esse? O cara fundou um partido chamado Novo, mano. Eu não Exato. entendi esse... Exatamente. Mas aí, muita gente também tava justificando colocar votar no Lula por conta do Alckmin. Mas também o Alckmin, gente, o que vocês querem da vida de vocês? Assim, não faz sentido. Mas você acha o Alckmin uma não, boa? Não. Eu não gosto desse tipo de politicão, assim, não gosto, entendeu? Ele é mais um do sistema, eu gosto de político antipolítico, sabe? Político Sim. antipolítico. Você votou no Bolsonaro no ano passado? Ano passado? Ano passado não, em eleição 2018? passada. Votei. Pode que foi por causa disso, desse sentimento antipolítica, né? Foi. Eu também, eu votei nele por causa disso, mas ele cedeu pra caralho no primeiro ano, né? Depois... E ele falava muito, numa entrevista pro Vila, né? Vila, se eu tiver que dar carne pros leões, eu tô fora. Sempre falava que tava fora. Tá, e aí? Não cedeu carne pros leões e tal, e não tá fora. A gente só... a galera que votou no Bolsonaro e hoje em dia critica o Bolsonaro, a gente só cobrou coerência do que ele falava. Sim. É só isso, não é nem ficar enchendo o saco. Eu não sou daquelas que vai chamar Bolsonaro de genocida, eu não sou daquelas que falam que, tipo, pô, mas ele não usou máscara. Eu nem entro nesse debate. Ele não gosta de gay. Não sou dessas que ficam falando isso. Eu só cobro coerência dentro, no sentido de, tipo, governabilidade mesmo, sabe? Sim, ele cedeu, ele colocou o Aras, eu fico repetindo isso, mas colocou o Aras lá e o Aras simplesmente engavetou todos os processos de todos os políticos que a gente sabe que é corrupto. O Renan Calheiros tá grandão lá, propondo PEC e tendo assinatura e o caramba. Então, se o Bolsonaro queria acabar com a velha política, ele não tomou as decisões. Ele falou que queria, mas tomou as decisões de alguém que não queria. E acabou fraco, derrotado e agora provavelmente preso, né? Cara, uma coisa que, sobre assim, do Congresso, acho que foi ontem que eu vi, o deputado federal, o Marcel Van Hatten, né? Ele falando assim, fazendo uma crítica, né, no plenário. Cara, por que a gente ainda tá votando projetos? A gente não tem que estar votando nada, porque a gente tá vivendo uma ditadura com o Alexandre de Moraes, e aí ele fala, não tem sentido a gente votar nada aqui, porque ele apresentou aquela CPI, né, pra investigar. Esqueci o nome da CPI agora. Também não lembro. CPI da... Do abuso de autoridade, alguma coisa assim. Acho que era isso, pra investigar tanto o TSE quanto o STF e tal. E é muito verdade. Por que eles ainda estão votando coisas no Brasil, sendo que o principal motivo hoje em dia, o principal problema hoje em dia tá sendo esse tipo de abuso, né? Mini abusos também e tal. E aí ele... Não, pra mim é um absurdo a gente ter uma ditadura, porque eu acho que a gente tá numa ditadura. Mas é que eu acho que isso não atinge a massa. Porque a massa não tá sendo atingida por essa ditadura. É você que é grande, é a galera que é grande. Mas elas são atingidas por consequência. Porque, tipo, quando você atinge a Jovem Pan, por exemplo, e censura eles, todas as emissoras ao redor entendem o recado. Então, mesmo que você não tenha sido atingido diretamente, você sente o medo de saber que é possível que você seja atingido se você descumprir a cartilha do STF. Então, eu acho que, mesmo que não te afete praticamente, você tem medo de falar Já teve alguma opinião sua que você teve medo de falar ao vivo? Sim, várias coisas. Então, isso aí é ficar na espiral do silêncio toda hora. Mas eu acho também... Isso é o sintoma, o sintoma da censura, como afeta todos nós. Mas eu acho que, você falando disso, assim, dando exemplo da Jovem Pan, por exemplo, eles perderam a monetização do canal deles. Devia ser muita grana. Toda a network dele, eles têm uma network com centenas de canais, toda ela foi desmonetizada. Então, aí, por exemplo, a verba diminuiu. Então, não sei se foi o caso, tá? Porque eles têm grana, mas aí... Mas diminuiu, pô. Mas diminuindo, às vezes tem que demitir, então, funcionários. Aí, tudo bem, aí afeta a massa, tipo, os funcionários e tal. Então, realmente, derrubando canais e tal, a gente acaba esquecendo, mas tem pessoas que trabalham em volta de tudo isso, que acabam sendo prejudicadas. Aí, nesse sentido, com certeza, a censura tá atingindo o povão, assim, a população no geral, a massa. Pra mim é um absurdo. Tá num estado de exceção máxima e parece que só vai piorar. E é isso mesmo, né? Não tem muita... Por isso que eu tenho medo de guerra civil, né? Porque, não sei, eu nunca pegaria em armas pra ir fazer... Nunca. Eu tô de boa, não vou morrer Mas você tava atirando? Começou a atirar, ou não? Não, eu gosto de atirar de vez em quando, mas é só porque eu gosto de atirar. Não é que eu não tá treinando por não casa... Não tô treinando pro apocalipse zumbi, tá ligado? Eu nem arma tenho, não tenho arma. Mas eu não iria pra uma guerra, tá maluco? Não, nem fudendo. Eu acho que eu só iria numa guerra, entraria numa guerra se invadissem aqui, entendeu? Sua casa. Tipo...
sei lá, os russos estão invadindo São Paulo e vão matar todo mundo e, sei lá, fazer o que mais. E aí eu vou lutar. Não, pra sobreviver a gente tem que dar... Agora, voluntariamente ir em algum lugar... O Brasil vai invadir o Peru por causa que lá eles deram um golpe de Estado e a gente vai redemocratizar o Peru. Não, então, de boa, mas vai lá, quer ir lá se matar no Peru? Você vai, eu vou ficar aqui jogando World of Warcraft. Eu sou meio assim também, não nasci pra guerra, não. Nesse sentido, assim, né? Mas óbvio que se invadir propriedade, a nossa propriedade, coisas assim, aí a gente vai não tem defender. escolha, né? Legítima defesa e pronto. Sim, pronto. sim. Mas ficar comprando briga, não. Porque a galera acha muito bonito isso. Dentro da política tem muito disso, né? Hoje em dia não tanto até, mas no sentido de conquistar. Própria Rússia, vamos conquistar até. Gente, isso daí é um pensamento da União Soviética que o Putin ainda tem, não abandonou o pensamento, de ainda conquistar lugares, né? Ou reconquistar lugares. Pra retomar a herança soviética, a glória soviética. Cara, a pessoa não tem nada pra fazer da vida. Aí ela vai, sei lá, vai lá e quer fazer um negócio desse. Porque é muito... Dizem que ele tá morrendo, né? Que ele tem câncer Todo mundo tá com câncer. Mas falam que dentro da política acaba... Falam que pega sempre doença no estômago. A galera que mexe com política falam, geralmente, que eles têm doenças, tipo, no sistema digestório como um todo. Deve que eles ficam tendo que digerir tanta merda, né? Eu acho que pode ser. Que eu acho que já atinge ali. Mas eu acho que ele ficou tanto tempo no poder. Esse é o problema de pessoas no poder muito tempo. Sim. Ela vai criando liberdades para ela mesma que vão sempre avançando, e aí depois ela começa uma guerra gigantesca. O Lula se complicou muito quando ele fala... Eu não sei se você viu aquele vídeo que fazem uma comparação. Falam da Angela Merkel, que ficou não sei quantos anos no poder, 17, sei lá. E aí falam do Ortega também, que ficou muito tempo no poder. Só que ele é um ditador, né? Aí o Lula fala que, não... Ele meio que relativiza... tem que até tomar cuidado, porque todo mundo se ferrou de falar isso. Mas é um vídeo, né? Que ele acaba... Ele fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso julgar os outros países. Só que tá tendo uma ditadura na Nicarágua e o cara não pode julgar. Que isso, julgar? Você não pode comentar, não pode se posicionar. Ele apoia os caras, né? É o contrário de julgar, ele é a favor. O Maduro agora já tá felizaço, falando, não, da hora... Ele ia vir, né? Só que aí não deixaram, conseguiram barrar. Tem uma lei, um Bolsonaro decreto que o Bolsonaro colocou, né? Tipo, aqui você não pisa, porque aí sim é antidemocrático. Trazer um ditador pro país. Sim. Tipo, num evento institucional, eu digo assim, né? Não que ele não possa vir pra cá. Ele foi lá na França, lá no negócio do clima, lá, a conferência climática, foi convidado lá. Tava lá conversando com o Macron. Mas o Macron também, né? Mas é meio bizarro, né? Um ditador ser convidado pra Organizações Unidas. Cara, mas aí se for para pensar também, por exemplo, é doido. E eu não sei o que você acha disso, né? Mas pensar que a Copa foi no Catar também. Tá, sim. Tipo, por quê, tá ligado? Catar, quem que conhece? Tipo, o Catar só é conhecido hoje em dia por causa que a Copa foi lá, tá ligado? Exato. Senão ninguém sabia que o Catar existia. Não, no sentido de que o Catar e o governo de lá, um cara tava vestindo uma camisa com a bandeira do LGBT e ele foi preso, sabe? Sim, lá não pode, né? Então assim, e aí os países que são meio que politicamente corretos vão lá e participam. Sabe, não faz sentido. Tipo, credibilizam o lugar, né? A cultura, entendeu? E aí vai ser lá a Copa. Por um lado é bom, porque também tá dando lâmpada, tá dando holofote para aquelas coisas que acontecem, que... direitos humanos não existe lá, respeito à propriedade privada não existe lá, respeito à liberdade não existe lá. Mas, por outro lado, é ruim porque também tá engrandecendo, tá enriquecendo os caras. Mais do que eles já têm grana. Na verdade, eu acho que a Copa aconteceu lá justamente porque eles deram um caminhão de dinheiro pra FIFA. Foi o que mais gastou, né? Foi a Copa que mais gastou. Os caras encontraram ouro no chão e é isso. Né? É foda. Você já viu aquela construção que os caras estão fazendo, acho que na Arábia Saudita? Qual? Do The Line? Não. É uma cidade que é um prédio de 180 quilômetros de comprimento, no meio do deserto, perto do litoral. É a solução mesmo pra já viu? Não. Mostra aí, Coca, pra ela. E é uma cidade totalmente tecnológica, tipo, com drones e tudo pensado. Tem um vídeo muito louco aí. Tem um meme na internet que é Ciro Gomes falando do Ceará, e aí tem, tipo, uns drones voando, tem mais ou menos isso que você falou, eu consegui imaginar que é um meme, é muito engraçado. Tipo, você fala tão bem que você acha que é a cidade do futuro. Lá. Exatamente. Não, mas pra ser no meio do deserto tem que ser isso mesmo. Mas de onde que eles arrumam energia? Energia solar, será? Deve ser, o prédio é todo de vidro, deve ser todo de painel solar, eu não sei. E sabe qual que é o pior? Eles já começaram a construir.
Já? Tipo, não é... Porque pelo vídeo você olha e você fala, não, isso não é real. Isso é... Os caras estão viajando. Isso aí, É coisa de filme. São 10 milhões de pessoas que vão morar lá. O que é isso Nossa, aí? eu nem ouvi falar sobre. É o Delay, ó. Estão construindo já. Pretende construir no meio do deserto um edifício de esse é um site 170 brasileiro. quilômetros de comprimento, 200 metros de largura. Vai ter estádio Caraca, de é futebol. literalmente você. Conheça agora Ai, que loucura. os detalhes É, do mentira. The Line, o ambicioso projeto da Arábia Saudita que tem a intenção novo, esse de vídeo. revolucionar como as cidades são construídas. Se gostar do vídeo, não se esquece Ah, é de tudo deixar espelhado. aquele like Então, e e se é inscreve tudo- embaixo se ainda não for Tudo um inscrito. prédio só. São vídeos como esse toda semana. Cara, Imagina quem... se os Eu caras sou o construírem. engenheiro Quanto tempo Felipe será que eles Rodrigues vão demorar pra e construir você isso está aí? no canal da Engenharia. Pode tirar, já deu pra lá. Muito legal, não, nem tinha ouvido falar. Mas será que é real mesmo? Que canal que é esse? Ah, tem bastante. Não, sim. é real, os caras Ah, começaram tá. a construir já. Tem foto dos caras construindo, cavando ali a linha. Nossa. Eu não sei quantos anos eles vão demorar pra construir essa parada aí, né? Então. Mas é interessante, né? Muito legal. Finalmente estão tendo cidades do futuro. Não parece que o mundo tá um pouco estagnado, assim? Tipo, Parece. não acontece nada de... Tipo, depois do celular, Aqui no que foi Brasil, uma pelo grande menos. invenção... Aham. É, no Brasil. O Brasil é pior ainda, né? No Brasil, nada acontece aqui. É. Mas depois do celular, que foi uma grande invenção, você não tem muitas outras, assim, tipo... Nossa, construir um Não. prédio ultra foda. Essas ou- coisas não. Tem coisinhas poucas, assim, tipo aqueles robozinhos que limpam a casa. É, o tipo fone sem fio, mas acho que fone é antigo. Essas coisinhas mais assim do dia a dia. Sim, nada muito Mas- revolucionário, né? Então, É. esses negócios assim me deixam Não, isso é empolgado. muito- Você fala, imagina, ir lá visitar, eu visitaria. Você já Mesmo foi pra Dubai? Não, Ver as nunca coisas fui. lá? Ah, também não. Dubai parece ser pica mesmo, Então. né? Lá, Mas só de pensar que eu tô no meio de um deserto já me dá agonia, não tenho vontade. por que você pensa que, tipo... Sei lá, é estranho. Não sei, vai que acontece alguma coisa e aí tudo acabe e aí eu tô no meio do deserto. Aí tipo. fudeu, se acontecer alguma coisa no meio do deserto. Exato, eu fico pensando nisso. Tipo, meu Deus do céu. Sim, mas eu tenho curiosidade de ir pra lá. É. Dizem que o táxi lá é Ferrari, assim. Nossa, imagina. Imagina. Nossa, gente do céu. Os caras são muito ricos, né? É. Isso é o foda, né? Os caras que ficaram mais ricos no mundo ultimamente foi tudo os caras que não são politicamente corretos. Uhum. A China ficou muito rica, Rússia ficou rica, Dubai e tal. Talvez seja por isso que está acontecendo essa guerra cultural que a gente está vivendo aí. É porque também China, aumentou muito a taxa de natalidade gigantesca, teve muita gente nascendo e tal, e aí a mão de obra tava super barata, os caras começaram a explorar essa mão de obra e é isso. Só que o Brasil, tá diminuindo, acho que a gente tem 215 agora. A gente está envelhecendo, né, a nossa população. Tá envelhecendo e não... hoje em dia a galera tá... Não, a classe média alta e ricos tem um planejamento de natalidade em casa, né? Tem uma restrição sexual maior e tal. E aí não tá tendo tanto filho também. Mas eu acho que a gente tava com, tipo, 222 milhões de habitantes no Brasil e tal. Agora a gente tá com 215, sei lá, Diminuiu? Que interessante. diminuindo. Acho E que tem aí- muita gente vazando daqui É também. por conta da pandemia também, né? Muita gente morreu. É verdade, só na pandemia foi 600, 700 mil pessoas, Então né? muita gente morreu. É uma merda esse negócio de pandemia aí, realmente. Mas é muito doido. E eu gostei bastante desse negócio aí, não tinha noção. Não, eu queria o The Line, futuro é uma logo linha- acontecendo. Ah, é? Eu tô cansado de só desgraça. Tudo que a gente vê nas notícias é desgraça. É. Tipo, vai ter crise. Os juros vão subir. É que a gente só acompanha política e economia, é por isso. É. Eu, pelo menos, né? Mas você acompanha essa coisa de tecnologia também, que é da hora. Mas não no Brasil. É tudo lá fora. Tudo que acontece é lá fora, né? É tudo lá fora. Infelizmente. É. Eu queria ver um Brasil fortão aí um dia. Seria muito legal. Seria muito legal. Mas talvez... É que aí depende. Como que você acha que vai acontecer isso? Tipo, liberando a economia, abrindo a economia, ou você já tem um pensamento mais tipo Ciro Gomes, não, vamos desenvolver a nossa economia e vamos fechar portas pra fora? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que tem que ter uma diminuição de burocracias, porque o Brasil é um país mais burocrático Nossa, que existe. e só uma coisa sobre isso. Eu tava gravando um vídeo hoje pro ranking sobre isso, né? E eu tava vendo, tipo, uma pesquisa da OCDE, um levantamento da OCDE. Eles levantaram 111 países pertencentes ali, e aí eles fizeram uma conta, eles pegaram uma empresa de cada lugar ali, em média, para calcular a porcentagem, a alíquota de impostos e tributação de cada empresa. Uhum. Por exemplo, o Brasil, desses 111, só perde para a Ilha de Malta. Que a Ilha de Malta cobra, acho que, uma alíquota ali de 35%. Caralho. Brasil, 34%. Aí, Estados Unidos é 25%. Uhum. Canadá, 27%. Quem mais que tinha? Eu não lembro. O Japão era 30%, E o topo era um pouco mais. Qual que era o melhor país?
Acho que... Eu acho Devia que ser uma ilha aí, não paraíso fiscal. cheguei a ver. Mas assim, tipo, os Estados Unidos estava bem 10% a menos que o Brasil, entendeu? Entendi, É muito menos imposto, cara. Isso é outra coisa que e eu aí acho que tinha que ser conseguem feito. investir muito mais. Aí consegue contratar muito mais gente. É isso que ferra. É isso que ferra. E aí o imposto, por quê? Porque vai para esse tipo de política que vai subsidiando as pessoas. É melhor dar o emprego, é melhor diminuir. É porque, óbvio, se a gente for pensar em reforma, de todas as reformas, eu acho que a administrativa tinha que ser feito antes, para enxugar a máquina. E aí depois a gente vai para a tributária. E aí dá uma resolvida nisso daí. Pode crer. Resolvendo a tributária. Esse foi um dos maiores defeitos do Bolsonaro, na minha opinião. Porque ele não mexeu no... Ele não mexeu no esqueleto do Estado. Ele só, sei lá, colocou uma maquiagemzinha só e acabou. Exato. Fez algumas coisinhas ali, tá, mas é muito doido. E sobre esse tipo gasto, né, com instituições, eu lembro que eu gravei um vídeo também que eu falava sobre... Fiz uma comparação dos gastos da família real e dos gastos do STF. O STF esse ano gastou mais Que a família que a real família britânica? real britânica. Caralho! Tipo, não pensando só dos ministros, né? Mas toda a estrutura. Entendi. Toda a estrutura, todo o judiciário. gasto, todas as consequências. Todo o Não, gasto. tá. Se for todo o judiciário, eu entendo. Não, então. todo o STF. Não, só o STF. Exato. Entendi. É porque, não, mas conta Mas também, tem os tipo, cargos, não é só os salários. Entendi. Toda a estrutura pra manter o STF, entendeu? Quanto que era? Era alguns bilhões? 5 Era, bilhões? era tipo, não, era, quer ver, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Deve porque ser eu teria que ver alguns o bilhão, vídeo. né? Não, alguns, muitos bilhões. O que é absurdo, né? Mas tá certo, eles são os imperadores, Eu acho né? que Eles é. têm que, porra, ganhar uma grana, né? Cadê? É um cargo muito importante. Aqui. Ai, droga. Ó, 851 milhões de reais, o STF vai ser... foi isso. 851 milhões de reais, a gente pensando em bilhões aqui. Até que não Vai tá- ser o orçamento do ano que vem, de 2023. Isso, não foi desse ano. Vai ser o de 2023. Quase E um vai bilhão. ser mais do que o que foi o da família real, acho que é isso. Quanto que a família tem aí? Quanto que a família... 170... peraí, é que é um vídeo, aí eu tô indo a legenda. Entendi. É que eu legendo, aí fica... Então, mas aí, do Supremo Tribunal Federal, vamos ver aqui, a 40% maior do que o custo de toda a família real do Reino Unido, que custou 102 milhões de libras. E aqui no Brasil foi quase 1 bilhão. Foi 800 De e pouco. libras ou de reais? De libras. Mas caralho. mesmo convertendo, dá Tem- 40% mais. Entendi. O STF, a nossa Gasta estrutura... 40% mais mais que a família real britânica. vai gastar em 2023 mais do que a família real britânica gastou agora. Caralho, meu. Mano, Quantas se a gente pessoas parar pra tem lá pensar no nisso. STF? Só que, e é muito melhor ter uma família real aqui no Brasil, porque, pô, vai um monte de gente vir que. Pô, todo mundo vai querer visitar lá, conhecer o castelo e tal. E aí gera turismo. A gente, o STF, não gera turismo nenhum. Não, pelo contrário. Pelo Ele gera pessoas indo embora do país. Exato. Gera censura, gera gente presa, gente calada. Seria melhor a gente ter uma estrutura de uma família real no Você Brasil. é monarquista, não? Não. Aqui tem uma galera Não, mas que é tipo, mesmo. eu acredito que república foi golpe. Eu acredito nisso. Mas eu sou libertária, cada um cuida do seu, entendeu? Mas eu sim. também acredito que, como o homem é ruim por natureza, faz parte da natureza humana, obviamente, a exploração, enfim, não é a exploração a palavra que eu quero usar. O domínio. Como que é a palavra? A dominação. Dominação, é. É isso. A dominação faz parte da natureza humana. Então, eu acredito que sempre vai ter o Estado existindo. É, vai então ter. você não é ANCAP, assim. Você não acha que existe esse futuro possível. A moral, ANCAP, eu curto. Tipo, o princípio da não agressão, né? PNA, coisa nesse sentido. Eu gosto da filosofia, ANCAP. Só que eu sou meio realista, né? Então, eu sei que não vai acontecer isso por conta da natureza humana. E porque o exército tem tanque também, né? Porque o Como que vai destruir o exército, uma revolta civil e aí... Mas é que aí os ANCAPs querem ter tanque também. Aquele Cogos lá. O Cogos ele fala ele pra quer andar ter bomba de tanque. atômica se Nossa. bobear. Gente do céu. Exato. Tem país que os pessoal tem tanque. Eu acho que nos Estados Unidos dá pra comprar tanque se você quiser. Mas será que é isso mesmo? Não sei. Eu já vi um vídeo ali. Eu teria um tanque se desse pra comprar. Eu teria muito um tanque Imagina, também. daqui a pouco São Paulo tá ficando tão perigoso que você É. vai ter que andar de tanque. Exatamente. Né, Ninguém vai se mexer, ninguém vai se meter com você. Porra, se se meter, você manda um míssil nuclear no cara. Que horror. Real, destrói tudo. Mas esse lance dessa comparação é uma coisa que a gente acha que é fake news e tal, mas não é. Eu cheguei a ler o artigo, tudo, ver comparação. Pode ir, não, Dos pra mim gastos. faz sentido. Todo o nosso sistema, todo o estado, ele é inchado pra caramba, né? A gente suporta uns parasitas muito grandes, né? É. Sem falar também, agora, falando do judiciário especificamente, a gente sabe que tem um teto, né, salarial, só que teve, acho que foi uma desembargadora de Minas Gerais, que ela chegou a tirar esse ano, tipo, 700 mil por mês. Caralho? É. Por mês? Por mês. Caralho, Por conta vou virar de desembargador. diversas...
É o quê? Vou virar desembargador, pô. Tá, É bem simples, tô Monarca. É só entendendo fazer errado. direito, depois tem que tirar uma B, o caramba, prestar concurso. É muito difícil chegar lá, mas, cara, não dá. É um negócio Pô, surreal. 700 mil? É surreal. O que o cara desembargou lá, meu? Pedras de Que ouro? nível. Que porra que tá acontecendo? Foi Ele prendeu o Al Capone, velho? Então, foi a junção de diversos privilégios lá que ficaram acumulados, ela acabou tirando ali e tirou. Foi de Minas Gerais, uma desembargadora de Minas Gerais. Tá E sendo aí, que o né? teto é 49 mil, mais ou menos, que é o do STF. Não sei quanto Entendi. que tá exatamente agora o salário de um ministro do STF, da corte, né? Tem mais Mas que seria- 10 vezes que o teto que ela É, ganha. muito louco isso. Muito louco, né? É. É os privilégios do Estado, né? A gente que é trouxa, tentando trabalhar na iniciativa privada. O negócio é pegar uma boquinha lá no Estado, pô. É. Virar político. Você tem vontade de virar política, não? Meu, é que eu sou muito mais do lado acadêmico. Eu acho que eu gostaria muito mais de, sei lá, ser uma comentarista, trabalhar na televisão. Sei lá, Que sabe? canal você queria trabalhar hoje em dia? Não sei. Eu gosto bastante da Jovem Pan, mas eu gosto também da CNN. Não sei, qualquer coisa que aparecer. Se a Legal. Globo te chamasse pra trabalhar lá, seria? Pra você o quê? Âncora de um jornal nacional. Cara, o Jornal Nacional não é minha cara. Eles não vão querer, eu vou dar muita opinião. Eu não Mas- vou ser imparcial. Não, pra você ser âncora do Jornal Nacional, você não pode dar nenhuma opinião na sua vida. né? Não pode, Você imagina. tem que andar com um ponto na sua orelha 24 horas por dia. Eles te dizem até como você deve mijar. Não, pois é. Cara, mas eu gosto de poder realmente ter a liberdade pra falar o que eu quero. Então, eu acho que coisas como, por exemplo, Gazeta, a Jovem Pan e tudo mais, você tem essa liberdade. Limitada, porque, né, pô, o Pavinato foi afastado agora também. Mas se dependesse com censura fica deles... difícil ser. se dependesse deles, você teria essa liberdade pra falar. E eu gosto dessa linha, assim. Sim, eles tiraram o Pavinato, não é por causa que eles discordam do Pavinato. ou Pra acham eles que não se ferrarem mais. É porque eles não querem receber a multinha de 100 mil reais ali, que o cara tá ameaçando todo mundo ali. É muito fácil, né? Você estipular uma multa e aí cala todo mundo. Ninguém pode te prender, ninguém pode fazer nada Ninguém com quer você. pagar pra... É melhor ficar quieto. Ninguém vai querer pagar, sei lá, 100 mil reais. E parece que a população tá anestesiada, eles não ligam, não Porque tem- vai fazer o quê? Vai tem pras gente que ruas? Tem defende gente nas isso. ruas, mas- Tem gente na rua pedindo golpe militar, o que A plaquinha, Forças Armadas já e tal. salvem o Brasil. Salvem o Brasil. Forças Armadas. Não... As ruas... Isso, Você acha que existe alguma chance do Bolsonaro meter um artigo 142 ali? Não, ele já falou, quando ele ficou sumido uns 90 dias, sei lá, e aí quando ele falou, ele comentou disso, tipo, ele meio que tava lamentando, ele falou, é muito triste isso, só lamentou, sabe? Sim. Então, acho que ele mesmo, você sabe que Eu acho que ele não tem o que fazer, melhor né? é ficar quieto. É uma coisa que ia ser muito doida conseguir fazer, porque aí... Óbvio que o que importa, a força principal dentro de um estado são as Forças Armadas. Porque se tem arma, você tem tudo. Sim. Você consegue fazer qualquer coisa. Só que aí, se tipo, a metade quiser e a metade não topar, É a não guerra vai dar civil, certo. né? Porque aí a metade vai ficar com o Alexandre de Moraes, a metade com o Bolsonaro e tal. Então, não dá. Não dá pra correr esse risco, né? Pra ir nessa aventura. Exato. Mas aí também, será que a ditadura vai ficar cada vez pior? Crise econômica, prendendo jornalistas. Cara, é muito difícil, porque o Brasil também... não dá. Essa argumentação não rola. Porque, tipo, China também é gigantesco. É porque eu ia falar, né, que o Brasil é um país continental. E é muito difícil de você conseguir... Implementar uma ditadura aqui. Mas Eles não. já conseguiram, já estamos numa ditadura, na minha Também a opinião. União assim. Soviética foi ditadura, mas não dá. É mais difícil, né? Porque é mais fácil você conseguir fugir e tal, pra Eu não prender sei a se vai galera. acontecer, tipo, igual tá acontecendo na China. Os caras falam, não, a Covid tá aí, matou muita aqueles gente. vídeos lá, né? Lockdown, prender todo mundo em casa. Eu acho que eles não vão ter coragem de fazer isso, mas é a cartilha que a China usou ali pra impedir a revolta popular, né? Só Sim. que eu tenho medo do que vai acontecer no futuro com a gente, assim. Eu não Cara, sei pra onde que tá indo o país, não. Mas pensa que tudo é passageiro. Tipo, eu sei que, ninguém quer sofrer, né? Só que eu nem fico mais angustiada. Eu sei que, eu tento colocar o meu foco em outra coisa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Não sei se você conhece o C.S. Lewis. É o cara que fez Crônicas de Nárnia. Pode crer. Do filme, do livro, Crônicas Ele, de não Nárnia. ele é comediante também, não? Não sei. Ele é... Eu não sei se ele chega a ser teólogo mesmo. Tipo, meio diferente de comediante. Mas, assim, ele mexe com... Ele é autor e tal. E aí, ele era, né? E o C.S. Lewis, ele falava essa frase, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, eu meio que me pego nisso. De, tipo, tudo por agora é passageiro. Então é tudo inútil, né? É tudo Porque inútil. nada é eterno. Não, eterno
no sentido de, tipo assim, dos valores que vão ficar pra sempre, assim, e mais pra focar na vida pós-morte. Não sei o que você acha disso e tal. Mas pra focar, porque é como se tudo isso fosse um prelúdio, fosse uma introdução só e vai ter muito mais, infinitamente mais, entendeu? Tomara. Amém, eu espero. Não, mas E aí, portanto, por isso que política é ficar enxugando gelo, tudo é enxugar gelo, entendeu? E aí, por isso que a gente fica meio que, tipo, desacreditado de tudo. Porque nunca vem um avanço, né? Nunca vem uma vitória. Eu não lembro qual foi a última vez que a liberdade venceu no Brasil, assim. Não, também não sei. Só a liberdade do Lula, né? Dele saindo da cadeia, só isso. Que nossa, olha... Lula pode qualquer coisa, né? Eu queria ser o Lula nesse sentido. Você tem que ter os contatos certos, tem que ter a grana certa, entendeu? E aí você consegue manipular tudo. Tem um livro muito bom que é Os Manipuladores, que fala sobre esse tipo de estratégias, assim. Eles se colocam como os ungidos, né? O Thomas Sowell, ele falava muito disso, dessa galera que são os intocáveis. Que eles tentam... Os intocáveis iria mais no sentido da galera do STF mesmo, dos ministros. Porque eles são intocáveis mesmo. Eles são como que ele vai fazer pra chegar lá? Não tem como. Como você que vai acessar o Alexandre de Moraes e falar alguma coisa? Quando tentam acessar o Barroso, né? Que falou, perdeu o Mané, tipo, chora, sei lá. Sim, Quando você tenta acessar os caras, essa é a resposta. Eles dão risada da sua cara. Eles debocham da gente. Ele se plebeu aqui achando que pode... Tadinho dele. Ter democracia no país dele. Iludidos. Mas esse lance... democracia liberal falhou. Porque essa ideia era a ideia de uma democracia liberal, né? Que é, tipo, de poder ter eleições do povo decidir o que acontece. Decidir o que acontece, exato. Eu lembro que você fez... Não sei se foi em algum podcast que você falou daquele negócio... Não sei se foi você, eu acho que foi. De democracia direta pelo celular, votação. Sim. Eu gosto dessa ideia. Democracia direta. Muito doido. Tira os caras, tira os representantes, deixa tudo na nossa mão. Se quiser, põe. É igual você inscrever no canal do YouTube. Você quer que ele te represente nessa pauta? Pum, clica se ele te representa. Não gostou do que ele fez? Tira o voto e vota você. Por que você tem que dar na mão do cara? Mas aí vão falar que você é um elitista. Pô, e a pessoa que não tem celular? A gente faz uma campanha aí de dar celular pra todo mundo. A gente coloca sabe aqueles negócios touch, assim, que você pede? Como que é o nome daquilo? Uns painel, uns totem, coloca em alguns lugares específicos, as pessoas vão lá e votam. Vai lá na prefeitura de cada cidade e coloca um totem. Mas aí a pessoa pode ser analfabeta. Não vai saber ler. Aí tem que ter alguém pra... Bom, se a pessoa é analfabeta, talvez ela nem deva votar mesmo, né? Então, mas esse daí, acho que o Platão que falava disso daí, tipo, de só a aristocracia poder participar da democracia e coisas nesse sentido. Só a galera que realmente entende, né? Mas esse sentido dessa democracia liberal, não. Você não precisa entender pra opinar e pra votar e pra colocar pessoas lá dentro. O voto encorajar, é obrigatório, inclusive. Eles querem que a maior capacidade, todo mundo vote. Por que eles querem? Porque eles sabem que a massa de 100% da população, ela vai ser muito mais... Vai acreditar em qualquer coisa. Menos qualificada do que uma massa menor, assim, de poucas pessoas. Eu não votei, por exemplo. Eu não fui votar. Eu acho que se você não sabia... Eu não sabia qual que era a melhor... Tipo, eu até achava que o Bolsonaro era melhor que o Lula, pra ser sincero. Mas eu não queria pegar fila. Fui egoísta pra caralho, a verdade é essa. Mas eu não votei. Eu acho que se as pessoas não querem fazer a escolha, não precisam fazer. Deixa só quem quer fazer a escolha. Isso encheu muito o saco nessas eleições. Por exemplo, primeiro turno eu votei no Dávila e no segundo turno eu anulei. E eu fiz um vídeo justificando por que eu anulava, mas eu falava que eu entendia quem ia pelo voto útil e ia votar no Bolsonaro e tal. Só que eu falei, gente, eu não consigo votar. Eu critiquei o cara o mandato todo, os pontos e tal. Eu não vou votar nele de novo, sabe? E aí eu tentei colocar pessoas que... Apoiei alguns políticos e tal, mas de todos os políticos que eu votei, só um venceu, que foi o Léo Siqueira, que agora vai ser deputado estadual em São Paulo. O resto, todo mundo perdeu. Mas é complicado, que a gente sofre... De qualquer forma, também, a gente sofre a consequência da decisão dos outros também. Então... E às vezes a gente nem sabe se foi realmente o povo que decidiu o resultado. Né? Melhor não falar isso. Melhor não falar, mas eu tenho minhas dúvidas. 100 mil. Cara, um carrão. Verdade. Se bem que hoje em dia o carro tá tão caro que 100 mil nem é um carro. Cara, eu tava vendo o Gol, tava tipo 90 mil. Então. Gol, que era um carro que era o carro mais popular, mais simples. Sim, era 30 mil um Gol, porra. Era 30 mil. Agora é 100 mil reais. Quem que compra carro hoje em dia? Gente, não dá. Tem que ser usado e olha lá ainda. Porque o imposto sobre carro usado é uma nota, não sei quanto que é agora, mas é muita grana mesmo. E não tá dando, não. E parece que fechou fábrica aqui, tá baixa a produção de carro no Brasil. Brasil, né? Vai piorar, inclusive, mais agora. Então, estavam parando de produzir um monte de carro. Eu acho que pararam de produzir o Sandero também, que era um carro popular. Tipo, todo mundo comprava e tal. Não sei se isso é verdade ainda, ou se só estão produzindo os mais, assim, topzinhos do Sandero, que tem vários lá. Eu não entendo muito de carro também, mas eu vejo que tá caro essa parada. Eu só sei que tá caro. Tá caro pra caralho. Tem umas perguntas ali da galera que vamos responder, não? Vamos sim.
A galera vai mandando no Rumble. Né? É isso, é lá no monarch.locals.com. Você pode mandar. Eu nunca sei como que faz isso pra entrar no Rumble. É o que? É um aplicativo? É um aplicativo, rumble.com/monarch, você cai no canal. Entendi. Ó, a primeira aqui é do Três Irmãos Podcast. Ele falou o seguinte: o YouTube e as redes sociais têm algoritmos que favorecem a galera da esquerda. Cada vez mais reduzem a monetização de quem vai contra o algoritmo. Ainda hoje recebi a informação que eles vão regular as redes sociais. Congresso e Lula, já existe articulação para isso e vai acabar passando. Qual o futuro para podcasts que falam de tudo e priorizam a transparência no Brasil? Prisão. Concordo, sigo o relator, porque olha... Não tem, meus pêsames, assim. Ou, às vezes, não entraram no método. Tipo, você precisa ter meio que uma malemolência. Você vai ter que... Pisar em ovos. Ou você vai ter que falar tudo de forma indireta, ou sempre trazendo algum... Porque o lance pra você não ser processado e tal, é você saber argumentar, óbvio, o seu ponto. Porque dentro do direito, meio que dá pra argumentar qualquer coisa. Você pega um artigo, você consegue argumentar de qualquer forma. Tanto pro lado positivo, pro lado negativo. Enfim, só que eu acho que fazer muita analogia, eu acho que essa vai ser a solução, sabe, dos podcasts. Você vai ter que pensar 30 vezes, vai ser mais difícil de falar. Mas, às vezes, fazendo uma analogia, não sendo tão direto, é mais fácil de conseguir. Eu prefiro ser preso, pra ser sincero. Porque... Puta, tenta que ficar pensando 20 mil vezes o que eu vou falar, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho essa inteligência toda pra ficar falar por analogias, parece um sábio, um velho ancião, pô. Ou você larga, ou larga o podcast e vai, sei lá, empreender nos games. Sei lá, eu tenho vontade de criar um jogo assim, eu cansei de aparecer assim. Se você sofrer muito aqui com alguma decisão, você larga e vai fazer um game. Se eu não estiver preso, eu vou total, né? Vou tentar. Manda aí mais uma, Coca. Ó, a última agora é do Thiago Venturim Belisário. Ele falou o seguinte: Monark, seja sincero, você acredita na frase do Nando Moura que a saída do Brasil é o aeroporto? Acredito pra caralho, cara. Não sei, tipo, o Brasil vai ser um bom país daqui uns 50 anos, talvez, entendeu? Mas vai demorar uns 50 anos. Né? Porque a gente vai ter 4 anos aí que vai ser desastre. Porque o cara tá colocando Haddad de ministro da Fazenda. A gente tinha o Paulo Guedes, agora a gente vai ter o Haddad. O cara que falou que fez estudou 2 meses de economia. E colou. Colou, exato. Cara, então, esse vídeo sujou muito. Então a gente vai vir muita merda aí. A gente vai dar tanto dinheiro pra Argentina, vai dar dinheiro pra Venezuela. Isso é. Não, eu tenho um meme que é, bom, bora trabalhar, bora acordar, porque a gente vai ter que financiar, tipo, a ponte da Nicarágua. Sei lá, total, tipo, a gente vai ter que financiar tudo. Exatamente. Vamos... Já não tem estrutura aqui, agora vai ter que ficar financiando dos outros. O bom, por exemplo, é que, tipo... Também tem bastante... Se bem que também essa galera vai se vender de alguma forma, mas os governos, por exemplo, aqui, graças a Deus, não ganhou o Haddad. Mas aí o Haddad tá lá tá agora no governo federal, então... Pior ainda, era melhor ele tá com o governador aqui, Caramba, que o estrago era menor. Exato. Tá difícil, não dá pra tentar salvar isso, não. Não dá. Vamos ver, eu tô curioso pra saber quais são os próximos ministros. As cenas dos próximos capítulos. Imagina os do STF que ele vai indicar. Nossa, que delícia que vai ser viver no país. Verdade. Não, e estavam falando que queriam que criasse um ministério específico só pra... Como que era? Eu acho que era tipo um ministério específico... Isso daí são os apoiadores do Lula. Não, também tinha, só que... Era tipo um ministério específico pra essa questão de sexualidade, tipo mulheres trans e não sei, homens trans. Eles queriam fazer, não tô falando do PT especificamente, eles não falaram isso, mas os apoiadores estavam se reunindo pra comentar, pra fazer um ministério sobre sexualidade, coisa nesse sentido. O que o ministério vai decidir? Sobre você é gay, não, você é hétero agora. Os direitos, tipo, tem um ministério só pra falar dos direitos do gay, do LGBT, Puxa, entendeu? tem toda uma militância de gago. O Hollywood já é o ministério da sexualidade. Por isso que eu gosto, tipo assim, a Constituição dos Estados Unidos já é mais direta, assim, cara, liberdade pra todos, é isso, entendeu? Sim. É isso, que já abarca todo mundo. Não precisa ficar segregando, fazendo não sei o quê, muita historinha, muita picuinha. Tem 10 emendas a Constituição americana. A nossa tem 500. É feita pra dar errado, né? O Brasil foi feito pra dar errado e tá dando errado, né? Que a gente... Tem o Modesto Carvalhosa que ele escreveu um livro, né? Uma nova Constituição pro Brasil. E aí seria essa ideia de ter uma nova constituinte. Óbvio que a gente não vai ter. Isso aqui é um negócio, tipo, pra 8 anos pra frente e tal. A galera começar a cogitar uma nova Constituição. E o Lula, é importante também,
a gente falar que o Lula ele participou da época da Constituição, né? Ele era parlamentar e tal, ele assinou a Constituição como ela é agora, só que ele não queria assinar a Constituição como é agora, porque ele achava que a Constituição como é agora, ela tava muito leve, assim, ele queria um pouco mais de poder na mão do Estado, sabe? Entendi. E se a galera entra pra pesquisar, consegue achar mesmo as palavras do Lula na época, porque essa Constituição é conhecida como, hoje em dia tudo a galera fala, né, os democratas, o Lula paga de democrata, mas a gente sabe que não é, mas tudo é desculpa, mas a gente tem que seguir a Constituição, tem essa ideia socialzinho democrata e tal. Menos o STF, só que, né, ele, né? Só que o próprio Lula, na época que ele participou ali da Constituinte, era contra essa Constituição desse jeito. Ela queria que ela tivesse um pouco mais radicalzinha, entendeu? Mais poder no Estado, não. Mais poder no Estado. Menos liberdade individual. Ele só assinou por conta do PT, do partido, entendeu? Ah, o partido obrigou o Lula. É, o Lula era falou pra galera. mais radical que o PT, né? Exato. Entendi. E aí eles falaram, não, os parlamentares do PT têm que, eles, né, como fala quando você instrui o voto, você... Direciona o voto da galera. Só que o Lula não queria a Constituição como tá agora. Pode crer. Bom, agora ele conseguiu algo que é melhor do que qualquer Constituição, que é o cara que não precisa da Constituição. É uma Ele pode só caneta, ignorar. uma canetinha na mão, só isso. Será que eu acho que eles vão tipo, fazer muitas mudanças no governo através do judiciário, assim. É porque, cara, não precisa passar pelo legislativo, tudo eles estão legislando. Eles podem decidir, quer legalizar maconha? Legaliza, eu vou gostar dessa pauta, né? Eu sei que muita gente não. Mas eles vão legalizar. só Mas eu você acho pegar, errado, eu não queria. Eu queria que se fosse pra legalizar, o Congresso e o Senado tinha que votar em legalizar. Não é o Supremo decide, não, agora todo mundo pode fumar maconha, agora o aborto é livre, agora porque não eles pegam um processo, porque o Supremo, em tese, né, ele é a última instância do judiciário. Então, quando tem uma decisão de algum juiz ou de algum desembargador que é considerada inconstitucional, o seu advogado considerou inconstitucional, então você quer recorrer à justiça, aí você recorre ao STF. Tem um crivo, porque não é também, se todo mundo quiser recorrer, o STF vai ficar doido, né? Não tem então tem um crivo e tal, pra ver se aquilo realmente é ou não inconstitucional, ou enfim. Porque se for inconstitucional, não dá pra ter aquela decisão, seguir em frente. E aí o STF consegue pegar, se ele quiser decidir qualquer tema, sei lá, tem alguma coisa... Nesse crivo tem alguma decisão sobre maconha, né? Sei lá, porque algum traficante, coisa nesse sentido. Só que aí o STF, o Alexandre de Moraes, que seja, qualquer coisa. Eu quero julgar isso daí, né? Julgar. E aí eles vão lá, eles dão o entendimento deles, dão a canetada e aí mexem em toda a legislação e muda tal. Que vira jurisprudência, né? Vira jurisprudência, exatamente. Hoje em dia, várias coisas. Por exemplo, a questão do... Não vou entrar no mérito, tá? Mas a questão do casamento homoafetivo e tal, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Eles que fizeram isso. A questão do aborto também, de poder essas três... Que podem de três formas. Mas acho que não foram eles que colocaram as exceções, não. Do aborto, eu acho. Acho que é lei mesmo. Não, mas é porque... Não, mas acho que eles julgaram... Não, mas eles também julgaram, tipo, em relação ao aborto. Então, foi antes dessas. Entendi. Não sei, eu não tô familiarizado com o assunto. Então, mas aí, várias coisas, assim, que são, decisivas, assim, pra sociedade e tal, estão com eles, né? Sim. Eu acho que é isso que o Lula vai usar nos próximos anos ali, porque não sei se ele tem tanta força no Congresso, assim, né? Eu temo que talvez tenha, né? O Congresso está completamente refém. Tem. Eu vi que 122 parlamentares foram... Eu sei que 1/3 só, por exemplo, da Câmara dos Deputados, são considerados partidos mesmo com ideologia de esquerda, que foi agora do próximo governo, né? E o Senado, a maioria, tipo, do Bolsonaro, galera do Centrão e tal. Muito Centrão e bolsonarista. Só que eu vi que 122 parlamentares 122 deputados federais participaram lá do evento do Lula e tal. Então, é bastante peso. Óbvio que não são 513 deputados. Não é tal. tanto, Mas esses são bem lulistas, entende? São fiéis são bem fiéis a eles. Aí eles podem tentar fazer umas manobras lá dentro, porque é óbvio que o Centrão, que é a maior parte, que é a massa, vai se vender. Então, se ele tem o Centrão, ele tem tudo. E aí consegue. Governabilidade. E eles têm o judiciário e o executivo, né? Puta exato. Que pariu. Lá vem merda, vai vir muita merda por aí. Mas tem que focar no que é eterno. Eu ia te chamar de Tomás. Monarque. O que é eterno, infelizmente, parece que vai ser a ditadura, né? Mas vamos ver ali. Tem mais alguma coisa? Não? Então, Nanda, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, muito bom. Eu te acompanho faz bastante tempo já. Da hora, muito. Eu que agradeço. Obrigado por acompanhar. Tem algum assunto que você acha que faltou da gente mencionar, que você acha importante? Não, cara, eu acho que é mais assim, isso mesmo nesse sentido da gente tentar não... Porque senão a gente vai pirar, né? A gente trabalha com política, você comenta sobre política e tal, a gente fica muito doido. E é bacana a gente também, correr atrás do nosso independente de político, porque eles sempre vão estar lá pra roubar a gente. Sempre vai ter a estrutura. Não adianta, mesmo eu sendo liberal, libertária... Na verdade, eu gosto de me intitular minarquista.
né? Que É é o o estado mínimo, né? É o Estado mínimo, mas partindo da ideia de que o Estado tem só a espada na mão, por exemplo. Não tem, tipo, o Estado cuidando de cultura, Estado cuidando de algum tipo de subsídio, nada disso. É só o Estado com a segurança pública. Só com o exército. Só com o exército, só com a segurança pública. Que é o Estado que a Bíblia fala, entende? Tipo, é o Estado que a Bíblia... Que a Bíblia meio que... como a gente falou, ela não é proposta dela falar sobre segurança pública, esse tipo de coisa. Só que ela também comenta sobre isso. E aí ela fala que a instituição, o Estado, tem que deter a espada para punir o malfeitor e para exaltar aquele que faz o bem, sabe, na sociedade. Então, eu acho que esse seria o caminho, sabe? De um Ter Estado só um ideal. sistema judiciário e policial e exército. Só que o ser humano subverteu a instituição do Estado, que era para ser uma instituição que tem moral. Hoje em dia, o Estado, ele é amoral, não existe moralidade dentro do Estado. Ele é imoral, na minha opinião. Exato. E aí, o que acontece? Eles subverteram o Estado e hoje em dia você pega do mais rico para dar pro mais... pega do mais pobre para dar pro mais rico, então é totalmente invertido o negócio. E é isso. Você comentou que o Alexandre veio aqui, né? Sobre o Moedor de Pobres, o livro dele. Sim, é literalmente Moedor de Pobres. Moedor de todos, porque o rico também se ferra. Que é o cara que produz, que tá pagando um monte de gente, e aí depois também tem que tirar patrimônio daqui pra colocar em paraíso fiscal, porque senão vai ser taxado. Sim, quando não é perseguido pelo Alexandre de Moraes, com contas bloqueadas. E também, será que a gente vai ter isso de, tipo, com a Haddad no poder, e aí com a pressão deles, taxar grandes fortunas, né? Vai, tipo com certeza. E aí, o que eu tenho medo é eles taxarem o Pix. Porque se Meu, taxar o Pix, vai matar o Pix. Ninguém vai usar. Se você Pix perde é 5% da grana, se usar, vou usar. Não vou usar. Não. E eu acho que ele vai fazer isso porque os bancos que financiaram a campanha do Lula perderam muito dinheiro com o Pix. Perderam 15 bilhões por ano amiguinho com o dos Pix. bancos, né? Lucraram muito na época dele. Total. E o Itaú financiou pra caralho a campanha do Lula. E depois eles vão querer falar em democracia. Só que o Pix foi a coisa mais democrática que aconteceu com a gente nos últimos tempos. Sim, foi muito bom. Cara, o Pix. todo mundo flanelinha tem Pix hoje em dia. Tipo, todo mundo. Sim, esses dias eu tava na rodoviária, precisava pagar pedágio, não tinha dinheiro. Aí o cara falou, eu tenho dinheiro aqui, você me faz um Pix. Foi tipo... Você aceita Pix, sério? Tipo, é muito legal quando descobre que alguém, tá vendendo bala no meio da rua. Aí a pessoa já tem até a plaquinha com o Pix. Isso é democracia através da iniciativa privada. Não tem mais aquela desculpa, eu não tenho dinheiro agora. Não tem dinheiro, não. Não tem. Mas eu aceito o Pix. Fudeu. Agora eu vou ter que comprar. Toma aqui. Exatamente. Agora, se o Lula quiser taxar Pix, já era. Vai acabar o Pix. Vai acabar o Pix. Vamos ter que voltar a usar dinheiro, tipo, dinheiro vivo. Porque vai só assim. Volta ao passado. Bom, os conservadores deviam gostar disso, né? Não, mas é reacionário, né? Não é conservador. Pode crer. Quem diria que hoje em dia a esquerda que é reacionária, né? Exatamente. Interessante isso. Nanda, obrigado. Eu que agradeço. Foi excelente, obrigado mesmo. Vai lá acompanhar ela no... Fala todas as suas redes aí pra galera. No Instagram, eu acho que é o principal. É o Instagram, que é mariafernanda.br, que eu uso assim. Que eu posto quase todo dia. Você não usa TikTok? Eu fui banida do TikTok. Você falou, Só que aí eu abri meu TikTok agora, mas eu já sei que eu vou ser banida de novo. Então eu nem falo pra galera seguir, porque daqui a pouco eu vou cair. Mas é que o TikTok às vezes dá umas viralizadas, é bom, né? Você pegou um vídeo com 5 milhões de views. Isso foi. Mas aí é mais no Instagram que eu mexo. Também sigam o ranking dos políticos, né? Porque lá tem todo dia vídeo meu também. Legal. Comentando alguma pauta do dia ou falando alguma coisa relacionada à tríade do ranking, né? Que é anticorrupção, antidesperdício e antiprivilégio. E aí a gente olha pro Congresso e tenta ver. Se tá tendo algum político que tá apoiando um projeto que é a favor da corrupção, a gente vai lá e coloca a boca mesmo no trombone, entendeu? A gente vai lá e fala. Pode crer. Porque é pressão popular, né? Sim, eu acho importante. Eu gosto do trabalho do ranking dos políticos. Já recebi aqui. Já fiz até fizeram uma publicidade o garoto propaganda. Eu vi que você gravou. Sim. Então valeu aí, ranking dos políticos. Valeu, Gazeta do Povo. Nanda, obrigado. Eu que agradeço. É isso, galera. Tchau. Até mais. Tchau.